여러분 안녕하십니까? Bom dia. 성경 말씀 고린도후서 6장 1절부터 읽겠습니다. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, desde o versículo 1. 고린도후서 6장 1절부터 읽겠습니다. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. 가라사대 내가 은혜 베풀 때 너를 듣고 구원의 날을 너를 도왔다 하셨으니 보라 지금 은혜 받을 만한 때여 보라 지금 구원의 날이로다. Porque ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 우리가 이 직책이 회방을 받지 않게 하려고 무엇에든지 아무에게도 꺼리끼지 않게 하고 Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천하여 많이 견디는 것과 환난과 궁핍과 고난과 Pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, 매맞음과 갇힘과 요란한 것과 수고로움과 자지 못한 것 먹지 못함과 nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, 깨끗함과 지식과 오래 참음과 자비함과 성령의 감화와 거짓이 없는 사랑과 na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, 진리의 말씀과 하나님의 능력 안에 있어 의 병기로 좌우하고 na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, 영광과 욕됨으로 말미암으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 말미암으며 속이는 자 같으나 참되고 por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, 무명한 자 같으나 유명한 자여 죽은 자 같으나 보라 우리가 살고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람 부요하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓었으니 Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이니라. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 양으로 너희도 마음을 넓히라. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. 13절 말씀 가지고 읽었습니다. Lemos até o versículo 13. 여러분 오늘은 칸타타 했던 얘기를 좀 할까 생각합니다. Hoje eu queria falar um pouco sobre o cantata, 근래 했던 가장 큰 일이기 때문에 이걸 얘기 안 하면 입이 근질근질거려서 porque esse foi o maior trabalho que nós fizemos, e se eu não falar, a minha língua vai ficar coçando. 그래서 빨리 해치우고 이제 말게 이제 칸타타 얘기 좀 하고 Por 싶은데 isso que eu quero acabar logo com isso e quero começar a falar do cantata. 이렇게 참 많은 은혜를 입었습니다. Nós recebemos muita graça. 진짜 처음부터 끝까지 주님께서 저희들에게 너무 많은 은혜를 베풀어 주셨고 Desde o princípio até o final, Deus nos concedeu muito da sua graça. 칸타타를 하는 동안 제 마음이 이렇게 너무 기쁘고 행복했습니다. E durante o cantato, o meu coração ficou muito agradecido e muito feliz. 그냥 이렇게 알지 못하는 그런 기쁨이 또 행복이 평안이 제 마음에 계속해서 흐르는 것을 볼 수 있었습니다. Eu pude ver uma alegria constante, uma felicidade e agradecimento constante dentro do meu coração. 여러분 저는 이제 칸타타의 말씀을 전하는데 Eu prego a palavra durante o cantata, 저한테는 그게 되게 부담스러운 일이에요. mas esse é um grande fardo no meu coração, 영어도 잘 못하는데 porque eu não falo muito bem inglês. 목사님이 한번 저한테 너 영어로 말씀 전에 칸타타 때 그러셔가지고 Um dia o pastor Parker me disse: você prega em inglês. 근데 내 마음에서 그 사람들이 합창단의 아름다운 공연을 보고 제가 말씀 전하면 막 다 싫어할 것 같은 그런 마음이 드는 거예요. Mas eu tinha aquele coração, todo mundo assistindo com cantata tão agradável, e depois quando eu pregasse a palavra em inglês, todo mundo ia ficar
desprezando. 근데 그냥 이런 생각이 계속 드니까 안 하고 싶은 거예요. 자꾸 피하고 싶고. Mas porque eu continuava a ter esse pensamento, eu não queria pregar. 그래가지고 이제 야 박봉 네가 해 이제 그러고 이제 항상 미뤘는데. E eu sempre empurrei e disse, pastor, vamos para que você prega. 근데 여러분 언제까지 미루겠습니까? Mas até quando eu posso postergar? 그래서 하는데 굉장히 부담스러운 마음으로 하니까 마음이 어려운 거예요. E porque quando eu pregava, eu sempre pregava com esse fardo, meu coração estava muito difícil. 이번에 기도했어요, 제가 하나님한테. Mas dessa vez eu orei ao Senhor. 하나님, 이 부담스러운 마음 좀 가져가 주세요. Senhor, por favor, acaba com esse fardo que está no meu coração. 기쁨이 돼야지 부담이 되니까 좀 안 좋습니다. Tem que me dar alegria e não um fardo, Senhor. 근데 여러분, 진짜 하나님이 언젠가 부담을 가져가 버렸어요. Mas de verdade, o Senhor ouviu a minha oração e acabou com esse fardo. 그래가지고 이렇게 말씀을 전하는데 제 마음에 하나도 부담스럽지가 않는 거예요. E eu preguei a palavra e no meu coração não tinha mais nenhum fardo. 어떻게 설명해야 될지 잘 모르겠어요. 그냥 없어져 버렸어요, 부담스러운 마음이. Eu não consigo te explicar direito, mas esse fardo acabou desaparecendo. 막 기다려진 것은 아니었지만, Eu não esperava, 예, 그렇지만 이렇게 말씀을 전할 때마다 제 마음에서 이렇게 되게 기쁘고 감사했어요. mas a todo momento que eu pregava, isso me dava muita alegria e conforto no meu 우리 교회에서 coração. 말씀 전하면 막 다 인상 쓰고 있고 막 껌 다 씻고 있고 막. Quando eu prego na minha igreja, tá todo mundo com a cara carrancuda, mascando chiclete. 학생애들은 전부 다 자고 있고 막. Os estudantes estão todos dormindo. 진짜 마음에서 많이 참으면서 말씀 전하거든요. Eu aguento bastante no meu coração quando eu prego. 아멘도 안 해요. Ninguém fala amém. 제가 막 아멘, 아멘, 아멘 막 3번 정도 해야지 겨우 아멘 하고 이제 마는데 Eu tenho que falar para os irmãos 3 vezes. Amém, amém, amém. Aí depois eles falam devagar. Amém. 그래가지고 이제 진짜 우리 교회에서는 말씀 전하고 싶은 마음이 별로 안 쓰는데 Por isso que eu não tenho muita vontade de pregar na minha igreja. 칸타타 있는 사람들은 우리 교회 성도도 아니고 구원받는 사람들도 아닌데 Mas as pessoas que ouvem a minha pregação no cantata não são pessoas que receberam a 이런 salvação. 말씀을 들으면 너무 좋아하고 기뻐하고 막 아멘으로 화답하고 Mas eles respondem muito bem, eles ficam muito felizes, respondem amém, ficam agradecidos. 하루하루가 내 마음에서 축제하는 것 같고 축제, 페스티벌 Cada dia no meu coração, quando eu pregava no cantata, parecia um festival dentro do meu 내 coração. 마음에서 너무너무 기쁜 거예요. Eu ficava muito feliz. 이번에는 박 목사님 책을 나눠줬거든요. E dessa vez nós distribuímos o livro do pastor Park. 그럼 사람들이 책을 받고 너무 좋아하는 거예요. As pessoas ficaram muito felizes ao receberem esses livros. 공짜로 주는데 안 좋아할 사람이 어디 있겠습니까? Quem que não vai gostar se receber algum livro de graça, não é? 합창단도 이제 끝나고 나가서 책을 막 나눠줬거든요. O Coral Graças também logo terminavam a sua performance iam distribuir juntos esses 그래서 이제 livros. 우리가 생각을 했어요. E daí nós pensamos, 언제 책을 나눠주면 좋겠나? quando seria melhor nós distribuirmos esses livros? 책은 나눠줄 때 들어올 때 나눠주면 되게 편해요. Seria muito mais fácil distribuir esses livros quando as pessoas entrassem. 왜냐하면 들어올 때는 이렇게 그냥 이렇게 띄엄띄엄 들어오니까 나눠줘야 편하거든요. Porque as pessoas entram um pouco de cada vez, então é muito mais fácil 우리가 distribuir 생각을 esses 해보니까 livros. Mas daí eu pensei, 이걸 받을 때 내 마음에 어떤 마음을 가지고에 따라서 책의 가치가 마음에 달라지게 돼요. eu pensei, dependendo de qual coração eu tenho quando eu recebo esse livro, o valor desse livro vai ser diferente. 이건 아무리 귀한 것이라도 길에서 아무나 나눠주면 사람들이 가치 없게 여겨요. Por mais que um livro seja muito valioso, se você distribui na rua, ninguém vai pensar que é valioso. 언제 이 사람들이 책에 대해서 가치를 가장 느낄 수 있을까? Quando será que as pessoas podem sentir essa preciosidade do livro? 아, 그 공연 끝나고 하면 좋겠다. Ah, seria melhor quando acabasse a 근데 performance. 공연 끝나면 막 4,000명, 5,000명 돼서 한꺼번에 나가기 때문에 굉장히 복잡하거든요. Mas quando acaba a performance, 4 ou 5 mil pessoas saem de uma vez, então se torna muito 그래서 이제 tumultuoso. 막 그 단기 선교사들, 자원봉사들, 그리고 합창단, 또 목사님들까지 이제 나가서 책을 막 나눠주는데. Os missionários temporários, os voluntários, os pastores, todo mundo sai para distribuir os 여러분 livros. 합창단이 자기들 공연할 때도 기쁘지만 O Coral Graças, eles ficam muito felizes quando fazem a sua performance, 책 나눠줄 때도 기쁘대요. mas eles disseram que ficaram muito felizes também quando distribuíram esses livros. 공연할 때보다 더 기쁘대. Ficaram muito mais felizes. 여러분 중에
Entre vocês, 기쁨이 없으신 분들 se alguém está infeliz, 칸타타 오셔서 책을 한번 나눠줘 보세요. por favor, distribuam os livros durante o cantata. uma 농담으로 vez. 하는 얘기 Eu não 아니라니까요. estou falando de brincadeira para 그래서 vocês. 여러분 책 나눠준 사람 중에서 얼굴 찍는 사람 한 번도 못 Eu 봤어요. não vi nenhuma pessoa que ficou com a cara carrancuda quando distribuiu esses livros. 너무 기뻐하고. Todos estavam muito felizes. 여러분 왜냐하면 이 책은 그냥 책이 아니에요. Por quê? Porque esse livro não é um livro simples. 여러분 제3 거듭남의 비밀이라는 책 읽어보셨어요? Vocês leram esse livro Arrependimento e Perdão dos Pecados? 예, 그거는 안 읽으면 좀 이상한 거죠. Se vocês não tivessem lido, ia ser um pouco estranho, 근데 não é? 이 책은 우리를 구원으로 인도해 주는 책이에요. Mas esse livro nos conduz para a salvação. 그냥 읽다 보면 벌써 구원 받았어요. E lendo esse livro, já recebemos a salvação. 여러분 맞죠? Não é verdade? 여러분 이거는 생명이란 말이에요. 생명. Esse livro é vida. 그래서 누구든지 이걸 받아들이면 생명을 얻는 E 거예요. qualquer pessoa que receba esse livro está recebendo uma vida. 맞죠? Não é verdade? 여러분 과자는 먹으면 끝나지만 Se a gente come um biscoito, acaba. 책은 읽어놓으면 없어지는 게 아니잖아요. 그죠? Mas se a gente lê um livro, esse livro não desaparece. 또 옆에 사람 빌려줄 수도 있고 A gente pode emprestar para uma pessoa do 또 옆에 사람 lado. 빌려줄 수도 E 있고 pode emprestar para outra 여러분도 pessoa. 보통 책 다 읽으면 다 읽었으니까 버리자 그래서 찢어 버린 사람은 거의 없을 거예요. Não existem muitas pessoas que acabam de ler um livro, rasgam e jogam fora, não é 그리고 verdade? 그 책에 대해 감동이 클수록 더 많은 사람과 나누고 싶어하고 E 사람들이 quanto mais impacto tem esse livro, mais a gente quer distribuir para as 야 outras 우리가 pessoas. 복음도 전하고 생명도 이렇게 나눠준다고 생각하니까 Quando nós pensamos, nós estamos pregando o evangelho e distribuindo vida para as outras pessoas. 합창단들도 너무 O 기뻐하고 Coral Graças ficou muito feliz. 여러분 그냥 일하는 게 힘들지가 않아요. Trabalhar não foi difícil. 사람들은 우리들 보고 야 밤에 운전하고 또 막 이거 매일 공연하고 힘들지 않냐. As pessoas perguntavam, dirigir à noite, fazer essa performance durante o dia, não é muito cansativo? 뭐 힘들다고 생각해 본 적은 없었어요. Eu não pensei que era cansativo. 내가 스태프들한테 뭐가 제일 힘드냐 물어보니까 밤에 오줌 누러 가야 되는데 버스가 안 세워줘서 제일 힘들다고 얘기하더라고요. Eu perguntei para o pessoal do staff, o que é mais difícil? É à noite, quando a gente está no ônibus, o ônibus não para para a gente ir para o banheiro. 저는 이렇게 딱 출발한 시간 다 재가지고 도착한 시간에 재서 내 기사들한테 다 물어보거든요. 왜 이렇게 늦게 도착했냐. Eu calculo exatamente o momento de partida e chegada. E quando eles atrasam, eu falo, por que você atrasou? 그래가지고 제가 막 따지기 때문에 그 운전하는 형제들이 절대 안 쉬고 그냥 무조건 달려요. E porque eu calculo exatamente, nenhum motorista para durante o caminho. 그래서 내가 형제들한테 스태프들한테 물어봤어. 뭐가 제일 힘들었냐. 오줌 참는 게 제일 힘들었다. Daí eu perguntei para o staff, o que foi o mais difícil? Aguentar ir no banheiro. 그거는 다른 말로 다른 힘든 게 별로 없어. 오줌 참는 것보다 어려운 일이 없었다는 거예요. Quer dizer, aguentar para ir no banheiro, isso não é dificuldade, 그 não é? 여러분, 야, 내가 한 달 넘게 진짜 이렇게 어디 파티에 갔다 온 느낌이란 말이에요. Por um mês, parecia que eu tinha ido numa festa. 근데 이제 내가 자세히 생각해 봤어요. Daí eu pensei, 여러분, 어제 우리가 신명기 6장에 있는 말씀을 좀 이야기했잖아요. ontem à noite a gente falou um pouco sobre Deuteronômio capítulo 6, 내 não é? 마음에 그 말씀이 생각났어요. Eu pensei um pouco sobre aquelas palavras. 어제보다는 좀 더 다른 각도인데 É uma visão diferente do que eu 여러분 falei 하나님이 ontem. 이미 성읍을 건축하셨고 Deus já tinha edificado essas cidades. 하나님이 이미 그 안에 있는 집들의 모든 걸 다 채워주셨고 E Deus já havia preenchido com casas e todas essas casas 하나님이 우물을 이미 다 파놓으셨고 já tinha aberto os poços 하나님이 이미 포도나무와 또 올리브나무를 다 심어 놓으셨기 e já 때문에 tinha plantado as vinhais e os olivais. 이스라엘 백성 그냥 가서 먹고 즐기며 하면 되는 것처럼 Os israelitas só tinham que desfrutar de tudo 여러분이 isso. 칸타타라는 이 모든 일 앞에 Diante de todo esse cantata, 사람들이 얼른 보면 우리가 준비하고 우리가 수고하고 우리가 노력한 것처럼 as 보이지만 pessoas enxergam como se nós tivéssemos feito tudo, nos esforçado. 나 em 막상 tudo. 보니까 이건 우리가 한 게 아닌 거예요. Mas quando eu olhei detalhadamente, não fomos nós que fizemos 이미 isso. 교회가 이미 종이 이 모든 일들 다 우리를 위해 준비해 놓으셨단 마음이 드는 거예요. Já a igreja, já o servo, já tinha preparado tudo pra gente. 여러분 10년 전쯤 됐던 것 같아요. Gente, eu acho que foi uns 10 anos atrás. 한국에서 박 목사님 전화가 O 오셨어. pastor Park ligou. 여보세요. Alô? 뉴욕이지. É Nova York, né? 야 니네 버스 사라. Vocês comprem um ônibus. 그럼 목사님 뭐 잘 있었냐? 뭐 그냥 저 받자마자 버스 사라 그러시는 O 거예요. pastor não perguntou, você tá bem? Ele simplesmente disse, compre um ônibus. 무슨 또 그래가지고. Eu pensei, o que ele está 근데 이제 falando? 저희는
그때 단기 선교사가 1년에 80명씩 왔어요. Naquela época vinham da Coreia mais ou menos 80 missionários temporários. 이제 제가 단기 선교사들을 잘해줘 보니까 잘해줘가지고 안 돼요. Eu pude ver pela minha experiência que tratar bem os missionários temporários não era muito bom para eles. 여기들도 단기 선교사들이 있겠지만 Eu sei que aqui deve ter alguns 내가 missionários 뭐 temporários. 잘해줘 봤어요. 진짜 관광청 했는데 잘해줘가지고 행복하지 않더라고요. Eu havia tratado eles também muito bem, tinha feito turismo, mas eles não estavam felizes com isso. 저에게는 그래서 두 가지가 있어요. 죽도록 고생시키고 그다음 계속 복음 전하게 하고. Daí eu tive dois métodos: pregar o evangelho até morrer e fazer com que eles sofressem. 그래가지고 우리 단기 선교사도 오면 돈 다 뺏고 핸드폰 다 뺏어요. E daí quando os missionários temporários viriam, nós tirávamos todo o dinheiro e os celulares que eles 봉투 tinham. 하나씩 줘가지고 거기다 다 넣고 붙이고 사인해가지고 이제 우리가 걷어서 이제 어디가 감춰놔요. Dava um envelope para cada e fazia com que eles colocassem seu celular e seu dinheiro e a gente recolhia 그리고 tudo. 공항에서 도착하면 바로 데려다가 전도한 데 보내요. 첫날부터. E desde o primeiro dia, quando eles saíssem do aeroporto, nós levávamos ele diretamente para pregar. 그 죽도록 고생하다 가요. Sofreram muito. 예. 근데 소문이 났어. 전 세계에 야, 미국 가면 고생 죽도록 한다. Mas todo mundo acabou sabendo e eles falavam entre si: se você for para os Estados Unidos, você vai sofrer muito. 근데 이게요, 여러분 중간은 안 좋아요. Mas o ruim é quando pelo meio não é bom. 야, 거긴 아주 좋든지 아주 막 나쁘든지 둘 중에 하나가 돼야 돼요. Tem que ser ou é muito bom ou é muito ruim. 근데 No 우리는 mediano não é bom. 아주 나쁜 곳으로 소문이 났어요. Mas nós ficamos com aquela fama que era muito ruim. 근데 그때부터 사람들이 많이 오기 시작하는 Mas 거예요. a partir daquele momento, muito mais pessoas começaram a vir. 왜냐하면 각 교회마다 말 안 듣는 애들이 많이 있거든요. Porque em cada igreja tem gente que não obedece muito bem. 목사님들이 너 가서 고생해라 그러면서 미국에 다 보내주셨어요. E os pastores falaram: você vai para os Estados Unidos para sofrer. E mandaram todo mundo para os Estados Unidos. 그래서 박 목사님 분명히 별이라 그러셨는데 Pastor Parque disse que todos são estrelas. 다 단기성 다 별. 근데 우리 오는 애들은 별인데도 막 담배를 피고 막 그러더라고. Mas as estrelas que vinham para os Estados Unidos fumavam. Isso é estrela? 예, 그래가지고 애들 막 전단지 담배 피면서 전단지 돌리는 애들도 있고 그랬어. Tinham missionários temporários que estavam fumando e entregando panfleto. 근데 이제 이게 좋은 걸 유지하기는 되게 어려운데 Mas continuar tratando eles muito bem era muito difícil. 우리는 굉장히 제일 고생하고 진짜 저기는 막 그 사람 취급도 못 받는다 이렇게 나쁜 쪽으로 소문나니까 Mas surgiu aquela fama que a gente não tratava eles que nem pessoa, que eram muito sofridos. 한때는 80명 막 그렇게 왔었어요. Mas naquela época vieram umas 80 pessoas. 이제 교회에서 목사님들이 아유 저 자식 고생이나 시켜야지 그러면서 뉴욕 가라 그래가지고 Os pastores diziam: ai, aquele menino tem que sofrer, manda para os Estados Unidos. 그래가지고 Manda para os 이제 Estados 단기 Unidos. 선교사들 많으니까 이동을 많이 하잖아요. E porque nós tínhamos muito missionários temporários, eles tinham sempre que se 그런데 mover. 우리가 차를 15인승을 8대를 샀어요. E daí nós compramos 8 vans de 15 pessoas, que cabiam 15 그 pessoas em cada van. 15인승 8대면 120-30명 탈 수 있는데 Com 8 vans cabiam mais ou menos umas 130 pessoas. 이제 이 8대를 가지고 이제 단기 선교사를 태워서 이제 지역별로 가고 굉장히 좋았어요. 기동성도 좋고. E o transporte desses missionários temporários para as outras igrejas com essa van era muito bom, né? 미국은 15인승을 승용차랑 똑같이 치기 때문에 Porque nos Estados Unidos eles falam o carro e a van, eles se comparam como se 우리 fosse o 15인승 mesmo. 산지 얼마도 8대나 샀는데 목사님이 전화 오셔 버스 하라 그러시는 거예요. Não havia muito tempo que nós tínhamos comprado essas vans. E 제가- o pastor de repente ligou e falou para comprar um ônibus. 제가 말씀드렸어요. Eu disse para o pastor: 저는 버스 필요 없습니다. nós não precisamos de 저는 ônibus. 15인승 8대나 있는데 Porque nós temos 8 vans. 목사님 뭐라는 줄 아세요? Sabe o que o pastor disse? 보통 그러냐 그러시잖아요. Ele deveria ter dito: é verdade? 근데 목사님 아니야 너 버스 필요해 Mas ele 그러시는. respondeu: não, você precisa de um ônibus. 뉴욕에 사는 내가 필요 없다는데 한국에 사는 목사님이 너 필요해 그러시는 거예요. Mas eu que vivo nos Estados Unidos, em Nova York, eu disse: a gente não precisa. Mas o pastor que vive na Coreia disse: não, você precisa. 그래서 예 알겠습니다. Daí eu disse: ok. 다음에 또 전화 오셨어. 야 버스 샀냐? Daí ele ligou novamente e me perguntou: Até comprou antes. ônibus? 아직 안 Ainda 샀습니다. não. 야 한국의 어떤 장로님이 미국 버스 사라고 헌금했어. E um ancião que vive na Coreia até ofertou para você comprar um 너무 ônibus. 신기하죠. 우리는 필요도 없는데 누가 벌써 헌금까지 했어. Não é estranho? A gente nem precisava de um ônibus, mas alguém já ofertou para a gente comprar um ônibus. 그래가지고 이제 샀어요. Daí a gente acabou comprando um 왜냐하면 ônibus. 목사님 사라 그랬기 때문에 산 거예요. Por quê? Porque o pastor disse para comprar. 여러분
우리가 이번에 칸타타 할 때 버스가 7대인가 6대인가 7대가 움직였어요. Dessa vez no Cantata, 6 ou 7 ônibus se movimentaram. 버스가 필요 없는데 왜 6대나 움직이죠? A gente disse que não precisava de ônibus e utilizamos 여러분 6 나는 ônibus. 지혜가 없기 때문에 Porque eu não tenho sabedoria. 내가 무엇이 필요한지도 잘 모르더라고요. Eu não sabia exatamente o que nós 근데는 precisávamos. 교회가 또 목사님이 미리 우리에게 버스 사게 하신 거예요. Mas a igreja, o pastor, ele de antemão, ele nos indicou para que comprássemos o 여러분 나는 ônibus. 칸타타 투어를 하면서 내가 수고한 게 아니었더라고요. Eu pude ver que eu não havia esforçado quando preparei esse 이미 cantata 교회에서 tour. 다 준비하고 날 위해 다 준비한 이것들을 그냥 이렇게 즐기는 거였더라고요. Eu simplesmente desfrutei do que a igreja e o cérebro já tinham preparado. 여러분 우리 누나가 합창단이 처음 생겼을 때를 이야기해 주었어요. A minha irmã mais velha estava me dando testemunho de quando criaram 여러분, o coral pela primeira vez. 어느 누구도 이 합창단이 그 생기는 것에 대해서 기뻐하지 않았어요. Nenhuma pessoa ficou feliz quando esse coral foi criado no começo. 목사님이 우리 누나 단장인데 우리 누나한테 야 너 칸타타 한번 해봐라. O pastor disse para minha irmã, que é a diretora do coral, faz cantata. 그 우리 누나가 우리가 지금은 좀 어렵습니다. Ela respondeu, agora é um pouco difícil. 아니야 할 수 있어. Não, você pode 근데 fazer. 요즘은 여러분 이번에 칸타타 하면 칸타타 투어 때 오케스트라만 50명이 넘어요. Hoje em dia, quando a gente faz o cantata tour, só a parte da orquestra são 50 pessoas. 여기 이 정도 무대는 다 앉지도 못해요. Com esse tamanho de palco, todas as pessoas não podem 근데 se sentar. 처음에 합창단 시작했을 때 오케스트라가 3명이었어요. Mas no começo, quando criaram o coral, só tinham 3 pessoas na 근데 orquestra. 환상의 조합이에요. 환상의 조합. 우리 누나가 피아노를 쳤고 A minha irmã tocava piano, 그 다음에 이제 바이올린 하는 사람이 한 명 있었어요. tinha uma irmã que tocava 근데 violino, 우리 누나 이자매는 우울증이 좀 있었어요. mas ela tinha um pouco de depressão. 그래서 이제 잘 연주하다가 갑자기 울기 시작한대요. E quando ela estava tocando violino, começou a chorar. 그래서 계속 운대요. 예배 끝날 때까지. Chorou até o final do culto. 그래서 이 자리에 밑에 물이 이렇게 고일 정도로 운대. E o assento dela estava cheio de água. 그리고 이제 그 옆에 첼로 하는 사람이 하나 있었는데 E tinha uma outra que tocava violoncelo. 우리나라에 되게 유명한 신학교 총장 딸이에요. Era uma filha do reitor da nossa de 굉장히 유명한 신학교. um seminário bem famoso na Coreia. 그런 딸인데 이제 이 애가 정신이 안 좋아요. Mas a mentalidade dela não 그래서 era muito 그 boa. 아버지가 얘를 포기했어요. E o pai tinha desistido dela. 우리 교회 와서 좋아진 거예요. E ela tinha vindo para nossa 이 igreja e 아버지가 우리 melhorado. 교회를 안 좋아하지만 딸이 가서 좋아지니까 마음을 열었어요. Embora o pai dela não gostasse da nossa igreja, porque ela tinha 근데 melhorado a nossa igreja, 얘가 ela deixava, 첼로를 ele 할 deixava 줄 ela 알아서 ficar. Mas porque ela tocava esse 첼로 violoncelo, 하는데 e tocando esse violoncelo, 여러분 정신이 안 좋으니까 porque ela não tinha uma mentalidade boa, 이제 컨디션이 좋을 때는 괜찮은데 é bom quando a mentalidade está boa, 이게 안 좋으면 문제가 생기는 거예요. mas quando ela tem problema, surge 그래가지고 não estava ruim, então surgia 누나가 너무 피아노 problemas. 치는데 너무 답답한 거예요. Então ela ficou frustrada por tocando o 한 piano, 명은 계속 울죠. porque uma irmã sempre 한 chorava 명은 첼로한테 히죽히죽 웃지. e a outra tocando violoncelo. 그러다가 공연 중간에 쥐어 떡 일어나가지고 E no meio da performance, ela se levantava. 차렷 경례하고 인사하고 들어가는 거예요. Vamos cumprimentar. Ela cumprimentava e ia embora no meio da 근데- performance. 잘할 때도 있어요. 잘할 때도. Tinha momentos que ela era normal. 그래서 이제 걔가 연주하면 항상 무대 뒤에서 그 건장한 남성 2명이서 이 몸 튼튼한 사람 2명이서 대기하고 있어야 돼. 혹시 이상한 짓 하면 바로 끌어낼 수 있도록. E quando essa irmã do violoncelo estava fazendo a performance, sempre tinham 2 homens fortes atrás do palco para qualquer problema que surgir, carregar ela para 그리고 fora 이제 rápido. 우리도 예배 보면서 걔를 계속 쳐다봐야 돼. 얘가 혹시 이상한 짓 했는지 안 하는지. E durante a performance, a gente também estava sentado e estava olhando para ela se ela ia causar algum problema. 이런 일이 있었어요. Teve uma vez, 한 번은 dia, 어떤 목사님 이제 보고 이제 걔 잘 지켜라. 그 이상한 짓 하는지 안 하는지. pastor disse: vigia ela muito bem para ver se ela não vai ter chilique. 근데 이 목사님이 막 얼굴이 완전 패닉 돼가지고 막 뛰어왔어요.
E de repente esse pastor com o rosto branco correu pra gente. 목사님, 그 개가 좀 이상한 짓 하고 있습니다. Pastor, ela tá entrando em chilique. 무대에서 지금 당장 끌어내야 됩니다. A gente tem que tirar ela logo do palco. 그래가지고 이제 어떤 데 그래가지고 이제 막 우리 다 왔어요. Qual o problema? Qual o problema? E todo mundo foi pra perto do palco. 예배 시간 중간에 Era no meio do 이제 culto. 그 연주하는 시간에 그래가지고 이제 딱 보는데 E daí a gente começou a olhar para ela. 얘가 문제가 아니었어요. Ela não era o problema. 이제 여러분 첼로 할 때 이거 활로 키는 것도 있지만 손으로 뜯는 것도 있잖아요. 띵띵띵 이렇게 하면서. Quando uma pessoa pratica o violoncelo, tem momento que ela usa aquele arco, mas tem momentos que ela faz com a mão. 근데 그때는 뜯고 있었는데 이 목사님은 음악에 대해서 몰라가지고 Mas 이게 por- 이상한 짓 한다고 생각한 거야. Mas porque aquele pastor ele não entendia bem de violoncelo, ele pensou que ela estava tendo um chilique quando ela estava realmente fazendo a 그래 performance. 목사님 얘가 이걸 안 하고 막 뜯고 있어요 이상하게. Ai, pastor, ela está entrando em chilique porque ela não está usando o arco, mas ela está mexendo com a 그래가지고 막 mão. 우리 막 걔 무대에서 쫓아내려고 막 다 잡으러 오고 막 그랬었단 E 말이에요. estava todo mundo preparado para tirar ela do palco. 그래가지고 이제 3명이 오케스트라인데 이래요. Eram 3 pessoas assim, anormais na orquestra. 그 목사님은 칸타타 해라. E o pastor Parque disse, realize o cantata. 우리 누나 마음에서 안 됩니다. A minha irmã pensou, não, a gente não vai conseguir fazer. 지금 있는 사람들도 지금 간수가 안 되는데 Ah, é difícil até te controlar as pessoas que estão na orquestra 목사님 agora. 아니다 할 수 있다 해라. Mas o pastor Parque disse, não, você consegue. 우리 못합니다. Não, a gente não consegue. 목사님 3번째 해라. E pela terceira vez o pastor Parque disse, faça. 합창단 전체가 목사님한테 찾아가서 목사님이 우리는 어렵습니다. E todo o coral foi para o pastor Parque e disse, pastor, é muito difícil. 근데 목사님이 한번 마음 먹으면 해야 돼요. Mas quando o pastor Parque decide de uma vez, tem que 못한다고 fazer. 하는 것 자체가 그게 그 IQ가 모자란 거예요. Só de falar que a gente não vai conseguir fazer, o nosso IQ é muito baixo. 일단 말씀드려서 목사님이 그래도 해라 그러면 무조건 해야 돼요. E se o 그냥 pastor Parque, 죽었다 생각해야 돼요. se o pastor Parque disser, faça, então a gente tem que fazer, nem que morra. 아니다 해라. E daí ele disse, faça. 그래가지고 여러분 맨 처음에 크리스마스 칸타타를 했는데 Realizamos o Christmas Cantata pela primeira vez. 저 3인조 그 오케스트라 3명 3 pessoas na orquestra 그다음에 이제 저기 쫙 이렇게 한 줄 서서 했어요. e uma linha com o coral. 처음에는 3번 공연해서 투어인데 Na primeira vez realizaram o Cantata Tour somente 3 vezes. 여러분 미국에서 이번에 30번 하고 한국에서 거의 50번 가까이 해요. Dessa vez o coral realizou 30 performances nos Estados Unidos e 50 performances que eles vão realizar na Coreia. 근데 처음에 할 때는 3번 했어요, 딱. Mas na primeira vez realizavam somente 3 performances. 우리 누나가 3번 하고 합창단 목 다 쉬었대. A minha irmã disse, realizamos somente 3 cantatas naquela vez e todo mundo já ficou com a voz rouca. 노래도 부를 줄 모르고 하니까 막, Porque eles não sabiam cantar. 막 소리만 지르다가 이제 목 다 쉰 거예요. Simplesmente gritaram e a voz sumiu. 목사님이 잘했다. O pastor disse, vocês fizeram muito 또 해라, bem. 내년에. Faz de novo ano que vem. 또 해라. Faz de novo. 아, 우리 너무 못했습니다. Pastor, a gente fez muito 한국에 ruim. 있는 형제, 사역자, 아, 목사님 칸타테가 왜 하는 겁니까? E o pessoal da Coreia, os pastores, pastor, por que a gente está fazendo esse 여러분, cantata? 사실은 그게 어려운 거거든요. Na verdade, isso que é o difícil. 합창단이 잘해가지고 초청해서 공연하는 건 어렵지가 않아요. Quando o coral canta muito bem e todo mundo convida, isso não é difícil. 맞죠? Não é verdade? 여러분, 누가 요즘 의심합니까? 합창단이 잘하는지 못하는지. Quem duvida hoje em dia se o coral canta bem ou mal? 그 목사님 합창단과도 싸우고. O pastor brigou com o coral. 아, 너희 할 수 있다. 너희 잘했다. 더 잘할 수 있다. Vocês fizeram bem, vocês podem fazer de novo. 또 Vocês 형제 fizeram muito bem. 자매들이랑도 싸우고. Ele brigou com os irmãos. 아, 칸타타인데 보험장관 같다는데 왜 이렇게 해야 됩니까? Ai, a gente já pregou o evangelho, por que a gente tem que realizar esse cantata? 목사님 형제 자매들과 싸우고 사역자들과 싸우면서 합창단을 막 이끌어 주시는 O 거예요. pastor brigou com os irmãos, brigou com os pastores e ele conduziu o 여러분 목사님 cantata. 합창단 가서는 책망도 하고. O pastor ele também deu bronca no, 야, no 너희들 걸을 coral. 때 발자국 소리가 왜 이렇게 크냐? Vocês andando no palco, por que os passos estão muito 아, 너 altos? 인사할 때 왜 제대로 안 했어? Por que vocês não cumprimentaram bem 이제 no 그런 것까지 다 cantata? 하면서 합창단이 잘할 수 있었던 거예요. Cada coisa o pastor ensinou e assim o coral pôde crescer. 목사님이 그 러시아의 그 국립음악원 총장이랑 만나신 적이 있었어요. Teve uma vez que o pastor Parker se encontrou com a escola musical pública na Rússia. 그 학교는 차이콥스키가 나온 학교예요. Era uma escola onde Tchaikovsky havia estudado. 누군지 아시죠? Vocês sabem quem é, não é? 그런 사람이 있어요. Tem uma pessoa com esse nome. 근데 이제 그 나름대로는 굉장히 이 자부심을 가지고 있는데 목사님 그 사람에게 얘기했어요.
Esse reitor tinha um orgulho muito grande, mas o pastor Parque disse para 그 ele. 총장도 굉장히 유명한 바이올리니스트인데 Esse reitor também era muito famoso, violinista. 우리 학교가 당신 학교보다 더 좋아질 겁니다. A nossa escola vai se tornar melhor do que a sua 그 escola. 사람은 웃었겠죠. Acho que esse reitor ele riu por 왜냐하면 그 dentro, 학교는 역사도 있고 실력도 있고 굉장히 좋은 학교인데 porque aquela escola tem história e também é muito talentosa. 우리 학교가 당신 학교보다 더 좋아질 거야. Mas o pastor Parque disse: a nossa escola vai se tornar melhor do que a sua escola. 나는 예수님의 제자인데 Porque eu sou discípulo de Deus. De Jesus. 예수님은 칼펜터를 목수였다. Jesus, ele foi carpinteiro. 그래서 나도 예수님 제자라서 나는 목수인데 무대를 잘 만든다. E eu também, porque eu sou discípulo de Jesus, eu também sou carpinteiro, mas carpinteiro de palco. 그래서 목사님이 합창단에서 많은 무대를 만들어 줬잖아. E assim o pastor Parque ele criou muita oportunidade para o coral 그러면서 apresentar. 합창단이 성장할 수 있었어요. E assim o coral ele pode se desenvolver. 여러분 그게 어려운 거거든요. Isso que foi o difícil. 여러분 제가 한번 얘기해 볼게 들어보세요. Eu quero falar para vocês. 제가 옛날에 뉴욕에서 대전도 집회할 때 전도를 하는데 Antigamente, quando a gente realizava a conferência bíblica em Nova York, nós pregávamos. 지금 뉴욕 인구가 700만이에요. A população de Nova York são 7 milhões de pessoas. 근데 그때 우리가 소책자를 70만 권을 돌렸어요. Mas naquela época a gente distribuiu mais ou menos 700 mil livretos. 단기 선교사들 이제 80명 올 때 그때 Naquela época que tinham 80 missionários 그 temporários. 단기 선교사 두 갈래로 나눠요. 너무 좋았다네. 그럼 다시는 안 온다는 애. E os missionários temporários se dividiram em dois grupos. Eu quero voltar novamente e outro grupo. Eu nunca mais quero voltar. 예, 우리는 이렇게 막 중간 없어요. 끝 아니면 끝이에요. A gente não tem meio. Ou gosta ou não gosta. 그래서 1월 달부터 4월 달까지 하루에 14시간씩 계속 돌렸어요. Desde janeiro até abril, todos os dias, durante 14 horas por dia, eles distribuíram esses 여러분 panfletos. 나는 내 마음에서 야 집회 사람 엄청 많이 오겠다 이렇게 생각했어요. Eu pensei no meu coração, uau, essa vez vai vir muita gente para nossa 여러분 conferência. 근데 막상 집회를 하니까 사람들이 내가 생각한 만큼 많이 안 와서 300~400명밖에 안 왔어요. Mas quando realizamos a conferência, não veio conforme a expectativa, só vieram umas 300, 400 여러분 pessoas. 전단지 so책자 70만 권이면 쌓으면 예배당이 꽉 차요. Gente, pensa nesses livretos, aqueles livros pequenininhos, 700 mil livretos. A gente vai encher essa 단기 igreja. 선교사들이 해도 너무한다 그래가지고 박스채로 버리는 애들도 있었어요. Alguns missionários temporários pensavam, vocês estão exagerando. E eles simplesmente jogavam esses caixas de livro no 여러분 lixeiro. 이 사람들을 이렇게 집회 오고 우리에 접촉하는 게 되게 어려워요. Encontrar com as pessoas, fazer com que elas venham para a nossa conferência é muito difícil. 맞죠 여러분? Não é verdade? 여러분들도 집회 봤잖아요. Vocês também fizeram 이거 conferências públicas. 전도하는데 여기 사람들 많이 오게 하기 쉽지 않아요. Não é fácil trazer muita gente para a nossa 여러분 conferência. 만약에 전단지 많이 돌려서 오게 하면 100만 장도 돌릴 수 있어요. Se isso fosse possível, a gente poderia distribuir até 1 milhão de panfletos. 예, 막 다 모아서 하겠다 막 미친 듯이 돌리면 뭐 100만 장 돌릴 수 있을 것 같아요. Eu acho que se a gente juntar muita gente e distribuir 근데 그렇게 diretamente, 해서 되는 게 아니더라고요. mas eu pude ver que isso não funcionava. 근데 여러분 그라시아스 합창단 크리스마스 칸타타는 저희들에게는 하나님 주신 복이에요. 복. Mas na verdade, o Coral Gracias, o Christmas Cantata foi uma bênção que Deus nos deu. 왜냐하면 사람들이 많이 모일 땐 10,000명도 모였어요. Porque alguns lugares, quando muitas pessoas vieram até 10 mil 내가 그 pessoas. 앞에서 복음을 전했다는 거 아니에요. 30분 E 동안. diante dessas pessoas, eu preguei o evangelho durante 30 근데 보통 minutos. 사람들 10,000명 절대 못 모아요. Normalmente, nós nunca vamos poder juntar 10 mil 여러분 pessoas. 모아보세요. 그 쉬운지. Tentem juntar 10 mil pessoas 여러분, para ver se é 1,000 fácil. 1,000 Mil 명이요? pessoas? 1,000명도 쉽지 않아요. 1000 pessoas também não é 500 명이요? fácil. 500 pessoas? 여러분 500명 모아보세요. Tentem juntar 500 pessoas. 진짜 쉽지 않아요. Realmente não é fácil. 그라시아 합창단 가지고 크리스마스 칸타타 하니까. Mas com Coral Graças nós pudemos realizar o Christmas 여러분 Cantata. 이번에 15만 명 정도가 칸타타에 왔는데 Dessa vez vieram mais ou menos 150 mil pessoas. 여러분 우리가 어떻게 이 많은 사람을 만나요? 죽을 때까지 못 만나요. Como que nós poderíamos nos encontrar com tanta gente, nem que morrêssemos, 여러분 nunca poderíamos nos 교회에서 encontrar. 합창단을 만들어 주시고 합창단을 이끌어 주셨고 A igreja nos deu o coral, a igreja desenvolveu o coral. 여러분 교회에서 칸타타를
만들고 지원해주고 합성단을 키워주고. A igreja, ela criou o coral, ela cuidou do coral. 맞죠? Não é verdade? 이게 어려운 거거든요. Isso que é difícil. 이게 어려운 거거든요. Isso que é o 이것은 difícil. 벌써 교회에서 조용히 다 해주셨어요. Isso a igreja e o servo já 그리고 havia 이미 preparado. 우리는 완성된 그라시아스 합창단, 완성된 칸타타로 즐기기만 한 거예요. Nós simplesmente desfrutamos de um coral que já estava completamente desenvolvido e um cantata que estava completamente 여러분 desenvolvido. 방금 책 얘기했잖아요. 책 나눠준 얘기 그죠? Agora há pouco eu falei da distribuição dos livretos, né? 그거요. 길에서 나눠줘 보세요. 사람들 받는지. Tente distribuir na rua para ver se as pessoas vão receber. 길에서 나눠줘 사람들 잘 안 받을 거예요. As pessoas não vão querer receber muito bem, não é? 받는 사람 가다 버린 사람도 많을 E tem 거예요. muitas pessoas que vão receber e simplesmente vão jogar fora. 여러분 길에서요 10,000권 나눠주는 거요. 그 불가능해요. Tente distribuir 10.000 panfletos, impossível, 맞죠? não é verdade? 칸타타니까 Mas por causa do cantata, 다 좋아하면서 야 이렇게 좋은 거 줘서 고맙다 그러면서. todo mundo recebeu o livro. Obrigado, obrigado. 여러분 내가 이 칸타타를 하면서 내 마음에서 Realizando o cantata no meu coração, 야 이것은 나로 말미암고 우리로 말미암아 이미 교회에서 다 준비해 놓으셨던 것이구나. isso não foi feito por mim, não foi por minha causa, mas a igreja já havia preparado tudo. 여러분 제가 남미에 한번 캠프 있을 때마다 한 번씩 오는데 Algumas vezes eu venho para a América do Sul quando temos acampamentos 내가 와서 시험 들었거든요. e eu entrei em tentação quando eu tinha vindo. 왜냐하면 사역자 모임을 하는데 목사님 너무 부드럽게 얘기해 주시는 거예요. Porque quando o pastor Park realizava o encontro de pastores, ele falava muito suavemente. 물론 한때도 되게 목사님이 책망도 많이 하신 적도 있었지만 É claro, teve algumas vezes no passado que ele também deu muita bronca, 내가 막 가니까 막 목사님 너무 기뻐하시고 너무 좋고 막 그러시는 거예요. mas quando eu participei desse encontro de pastores, o pastor Park estava muito feliz. 우리는 사역자 모임 하면 한 번도 이렇게 정상적으로 끝난 적이 없어요. Mas quando o pastor Park realiza encontro de pastores nos Estados Unidos, de nenhuma forma acabou de maneira boa até 목사님 hoje. 막 소리 지르시고 Pastor, ele grita, 막 우리 쫓겨났다가 expulsa a 또 gente 다시 들어왔다가 e chama a gente de 목사님 novo. 중간에 너희 도저히 나를 얘기 못하겠다는 중간에 나가시고 E 막. no meio do encontro, ele fala, eu não posso mais conversar com vocês, e ele sai do 여러분 그래서 encontro. 저는 이 행사를 할 때마다 행사는 별로 뭐 중요하지 않는데 사역자 모임 때문에 막 며칠 전부터 기도해요. 하나님 아버지 제발 Eu não, 좀 me 살려주십시오. eu não me importo muito com a nossa conferência bíblica, mas dias antes eu já começo a orar. Deus, por favor, faça com que nós sobreviva a esse encontro de pastores com o pastor Park. 도대체 이번에는 누가 쫓겨날 것인가? Dessa vez, quem vai ser expulso? 그래가지고 다 쫓겨나고 Eles são expulsos. 그러면 또 이제 괜히 간증했다 쫓겨나니까 간증 안 하면 또 간증 안 한다 또 혼나고 E as pessoas não querem ser expulsas, por isso elas não testemunham. E são expulsas porque também não 또 testemunham. 간증하면 간증해서 혼나고 막. Se testemunham, eles levam bronca. 진짜 막 어떻게 해야 될지 몰라요. A gente não sabe o que a gente tem que fazer. 저도 막 진짜 하늘나라 가고 싶은 마음이 제일 간절하게 들 때가 그때. É naquele momento que eu realmente quero ir para o céu. 여러분이 몰라서 그래요. Vocês não sabem de nada. 진짜 너무 힘들거든요. Realmente é muito difícil. 근데 목사님이 1년에 미국에 5번 오시는 거예요. Mas o pastor Park vem 5 vezes para os Estados 5번 Unidos. 오시는데 한 번도 안 빼고 그렇게 혼나니까. E todas as vezes que ele vem, a gente sempre leva bronca. 한 번은 사역자 모임 하는데 Dia, durante esse encontro de pastores, 누가 간증하려니까 됐어 그만해 더 이상 듣기 싫어. alguém queria testemunhar, o pastor Park disse, deixa, não testemunha. 또 누가 너 듣기 싫어. 그래가지고 계속 자르시는 거예요. E outra pessoa, 4일 동안. outra pessoa queria testemunhar, não fala nada. 무슨 Durante 말을 4 dias ele 해도 야 fez isso. 너희들 다 말이야 마음 안 바꾸잖아. 무슨 말을 안 들으시는 거야. Qualquer palavra que a gente falasse, ele não ouvia. Ele disse, tudo que vocês falam são só teoria. 진짜 여러분 피가 말라. O nosso sangue começou a secar. 근데 남미에 오셔가지고는 야 너희들 수고 많다. 야, 너무 감사하다 막 그러니까 시험 들더라고 내 마음에서. Mas quando o pastor Park veio para a América do Sul com esse encontro de pastores, uau, vocês trabalharam muito bem, vocês são muito talentosos. Eu estava entrando em tentação. 남미로 이사 오고 싶은 마음이 막 들더라고. Eu queria me mover para a América 야 do Sul. 이게 사람이 아니라 땅이 저주받은 땅이구나. Estados Unidos foi uma terra 여러분 근데 있잖아요. amaldiçoada. 진짜 어려운 게 그런 거예요. Isso que é o difícil. 사람과 싸워주는 거. Brigar com as pessoas. 왜냐하면 예를 들어 내가 내 아내랑 지금 내 아내를 위해서 싸우잖아요. Eu estou brigando com a minha mulher, 근데 내 아내 마음을 포기한 거예요. mas a minha esposa 나 desistiu no 믿음도 seu 없어, 나 coração. 사역도 못해, 마음 포기한 거예요. Eu não
tenho fé, eu não vou conseguir, eu desisto no meu 여러분, coração. 포기한 사람과 싸우는 게 되게 힘든 É 거예요. muito difícil brigar com uma pessoa que já desistiu de 그 사람의 tudo. 마음에 다시 마음을 일으켜서 다시 마음을 바꿀 수 있도록 그 굉장히 힘들고 짐 빠지는 거거든요. É muito difícil você fazer com o coração de uma pessoa que desistiu que sobreviva novamente. 그래 목사님이 우리 사역자는 굉장히 오랫동안 그 싸움을 해주셨어요. E o pastor Park, durante um longo tempo, ele brigou com esse 아 nosso 나는 복음 못 coração. 전해. Ah, eu não prego bem o Ah, não, evangelho. não é. Ah, eu não Não, não é consigo. 없어. Eu não consigo. 아 나 같은 놈 하나님 일 안 해. Deus não vai trabalhar com uma pessoa como 여러분 eu. 막 하려는 사람을 바꾸는 건 되게 쉬워요. É muito fácil trocar o coração de uma pessoa que realmente quer fazer algo. 여러분 맞죠? Não é 의지가 verdade? 있으니까. Porque ela tem vontade. 근데 포기한 사람, Mas uma pessoa que já desistiu de 여러분 tudo. 구원 막 받고 싶은 사람에게 복음 전하기 얼마나 재밌어요. Não é muito legal quando vocês querem pregar a salvação para uma pessoa que não recebe a 근데 salvação. 제일 힘든 게 관심 없는 사람이거든요. Mas é difícil para uma pessoa que não tem nenhum interesse. 여러분 근데 그런 포기한 우리들과 목사님 진짜 오랫동안 그 20년 가까이 계속 싸워주셨어요. E por um longo tempo, mais de 20 anos, o pastor Park tem brigado com o nosso coração de querer desistir de tudo. 이제 12월 달에 또 달라스에서 캠프하는데 E dessa vez, em dezembro, nós vamos realizar o acampamento em Dallas. 캠프하는 건 참 좋은데 É muito bom esse acampamento. 사역자 모임 할 생각하면 지금도 마음에서 어려워요. Mas só de pensar nesse encontro de pastores com o pastor Park, meu coração já está difícil. 그 다음에 3월 달에 또 CLF하고 Ah, e também o CLF em 4월 달에 또 março. 대전도 집회할 건데 A Cruzada Bíblica em abril. 제 마음에 막 너무 생각만 하면 어려워요. Meu coração fica muito difícil só de pensar em 근데- tudo isso. Mas, 그러니까 por causa disso, 사역자들이 정신을 조금씩 차리기 시작합니다. os pastores começaram a se concentrar novamente. 저를 포함해서. Inclusive eu. 여러분 간타타하는데 아 힘들다 못하겠다 뒤로 나잡하지면 어떻게 할 거예요? Imagina quando alguém está preparando o cantata e fala, ah, é muito difícil e vai querer desistir. 근데 목사님이 그대가 싸워주셔가지고 Mas o pastor Park está brigando com esse coração. 진짜 우리 믿음도 없고 하지만 그래도 목사님이 하셨던 말씀만 기억하고 나가서 하나님 도움을 입은 사람들도 되게 많은 거예요. Existem muitas pessoas que, embora não tivessem fé, só de lembrar das palavras do pastor Park, elas continuaram e deram 여러분 certo. 운전 내가 했어요. Sim, eu dirigi. 여러분 물건들은 스태프들이 날랐어요. O staff, eles moveram as 근데 mercadorias. 진짜 이 일을 우리 위해서 하신 분은 종이고 교회라는 마음이 드는 거예요. Mas eu tenho aquele coração, quem realmente realizou tudo isso foi a igreja e foi o servo de 여러분 Deus. 제가 이번에 아르헨티나 이제 집회하러 갔는데 Dessa vez eu fui para a Argentina realizar uma 그 conferência bíblica. 아르헨티나에 그 바로 집회하기 전에 그 막 사람들이 와가지고 막 싸우고 막 그런 일들이 있었대요. E falou que antes da gente fazer essa conferência bíblica, muitas pessoas foram lá e teve uma briga na 여러분 terra. 혹시 들어보셨습니까? Vocês ouviram disso? 그 막 누가 막 망치로 때려가지고 막 찢어지고 막 그랬더라고요. Teve pessoas que apanharam com martelo, quebraram o rosto. 그 나는 약간 걱정했거든요. 약간. Eu fiquei um pouco preocupado, pouquinho, 왜냐면 저는 도망을 빨리 못 가요. porque eu não consigo fugir muito rápido. 그리고 체력이 약해서 오래 못 뛰어요. E porque eu não tenho muita preparação física, eu não consigo correr muito 아, tempo. 또 갔는데도 무슨 사건 터지면 어떻게 하지? 약간 걱정이 됐어요. Ah, se eu for para a Argentina, será que vai acontecer alguma coisa? Eu fiquei um 아르헨티나 pouquinho preocupado. 가니까 형제라면 다 생글생글 웃고 있어요. Mas quando eu fui para a Argentina, todos os irmãos estavam dando 어렵다고 한 risada. 사람 하나도 없어요. Nenhuma pessoa tinha dito que estava difícil. 왜냐하면 어려운 일 있지만 É claro, tinham 이게 dificuldades, 여러분 어려운 일을 함께 당하면 그 별로 안 어려워요. mas quando passam dificuldades todos juntos, isso não é uma dificuldade. 군대에서도 막 빠따 맞잖아요. 근데 다 같이 맞으면 재밌어요. E no exército coreano, todo mundo apanha, mas se todo mundo apanha junto, ninguém sofre. 아 진짜예요. Verdade? 한 20명 빠따 맞으면 20 pessoas apanham com o pau, 맞으면서 막 킥킥 웃고 그래요. e quando estão apanhando com o pau, estão dando risada. 그래 형제 자매들이 어려운데 Então os irmãos estavam passando por dificuldades. 같이 있는 형제들이 함께 있으면 힘이 나고 막. Mas porque estavam todos juntos, eles tinham força. 그래 내가 가보니까 어려운 사람 아무도 없어요. 다 싱글싱글 E 웃고 quando eu 막 fui lá, ninguém estava difícil, estava todo mundo dando a risada. 감사하다 그러고. Todo mundo dizendo que estava 그런데 grato. 여러분 목사님은 Mas o pastor Park, 핍박이 올 때 혼자 다 만나셨거든요. quando ele sofreu perseguição, ele sofreu tudo 어려울 때 sozinho. 혼자 그걸 만나고 이기셨단 말이에요. Ele sofreu todas as dificuldades sozinho e 그래서 venceu. 우리에게 어려움이 왔을 때 어떻게 주님을 의지하는지, E ele nos ensina, quando passamos por dificuldade, como 어떻게 temos que depender 우리가 de 마음을 Deus. 가져야 되는지 그걸 다 우리에게 가르쳐 주셨단 Qual o 말이에요. coração que nós devemos ter? Ele nos ensina isso. 아, 이게 내가 하는 것이 아니라 이미 교회에서 종이
날 위해 모든 걸 다 준비해 놓으셨구나. Ah, não sou eu que venço sozinho, mas a igreja e o servo, ele que me guia. 마치 그 가나안 땅의 성읍이 집이 포도나무가 올리브나무가 우물이 다 준비되어 있었던 것처럼 Assim como na terra de Canaã, as casas, as cidades, os vinhais, os poços estavam todos preparados. 내가 그 종이 만들어 놓은 터전 위에 또 교회가 만들어 놓은 터전 위에 우리가 서 있다는 마음이 드는 거예요. Diante da base que a igreja e o servo de Deus preparou, nós estamos todos em cima dessa base. 목사님에게 전화가 오셨어요. Pastor Park me ligou. 야, 너 칸타타 이런 거 하면 어려움 없이 일하려고 하면 안 된다. Quando você realiza o cantata, não pense que você não vai passar por 어려움은 dificuldades. 항상 너에게 올 것이다. Sempre dificuldade vai chegar até você. 그렇지만 Mas 어려움 앞에 하나님이 널 도우신 걸 생각해야 된다. você tem que crer que Deus vai te ajudar diante dessas dificuldades. 여러분, 저는 좀 성격을 전혀 그렇게 보이지 않지만 완벽하게 좀 이렇게 하려는 그런 성향이 있어요, 제 마음에. Eu sou, 왜 uma, 웃으세요? eu sou uma pessoa que, embora não aparente, tem uma personalidade perfeccionista. 원래 사람은 보기가 다른 거예요. Na verdade, as pessoas não são, elas não aparentam o que são. 왜 웃으세요, 기분 Por que 나쁘게? vocês estão dando risada? 여러분, 저는 보기와 다르게 Diferentemente do que eu aparento, 속으로 그렇게 완벽하게 하는 성향이 있는데 그렇게 돼지같이 살쪘냐? vocês, 다 이게 또 다 이유가 있어요. 설명해 드릴게요, 나중에. vocês podem estar pensando, ué, se você é tão perfeccionista, por que você é tão gordo? 근데 저는 그래서 칸타타를 이렇게 준비할 때 Então, quando eu preparo o cantata, 문제가 없이 완벽하게 하고 싶은 마음이 있어요, 제 eu 마음에. tenho aquele coração de querer fazer tudo perfeito, sem nenhum 그래서 problema. 막 그 시간을 굉장히 생각해서 시간표를 짜가지고 Eu penso em cada horário e eu preparo toda aquela 이제 그렇게 막 programação. 하고 싶은 마음을 가지고 있어요. 그래서 이게 이렇게 안 되면 막 굉장히 내 마음에 그를 참을 수가 없어요. E quando as coisas não andam conforme o que eu programei, eu não consigo aguentar no meu 근데 coração. 여러분, 이게 어떻게 내 마음대로 다 됩니까? Mas como que tudo pode ir conforme eu programo? 그래서 내가 아무리 생각해도 이게 완벽하게 되지 않는 거예요. E por mais que eu penso, nada é perfeito. 막 아픈 사람도 생기고 Pessoas doentes aparecem, 사고도 나고 acidentes 이런 ocorrem, 일들이 있는 거예요. todas essas coisas ocorrem. 목사님이 문제 없이 하려고 하면 안 된다. Você não pode querer fazer tudo isso sem pensar que não vai ter problemas. 문제는 항상 올 거다. Problemas sempre aparecerão, 그렇지만 mas 하나님이 너를 도우신 것을 기억해야 된다. você tem que se lembrar que Deus vai te ajudar. 여러분, 우리가 이번에 칸타타를 하는데 문제가 없었겠습니까? Dessa vez realizando cantata, vocês acham que não teve nenhum problema? 한 번은 공연하는데 Dia realizamos a performance 공연 중간에 이 화재 알람이 울렸어요. e no meio da performance o alarme de incêndio começou a acender. 저는 그때 막 뭐 먹고 있었거든요. Naquele momento eu estava 근데 comendo 막 알람이 울려가지고 건물 전체가 막 빵빵빵빵 하면서 막 난리가 났어요. e no meio do cantata todo o alarme, toda a luz se acendeu e aquele sonido pam pam pam. 그래가지고 이제 왜 그랬냐 하면 E por que aconteceu isso? 여러분 왜 이렇게 칸타타 하면 우리가 포그라고 있잖아요. 이렇게 쫙 은은한 분위기를 내서 연기를 이렇게 쫙 내잖아요. Sabe, durante o cantata, quando realizamos, aparece aquela fumaça que nós produzimos. 뭔지 아시죠? Vocês sabem, não é? 근데 그날은 이게 너무 많이 스텝 이걸 뿌린 거예요. Mas naquele dia o Steph ele produziu muita 근데 이제 fumaça. 그 무대 옆에 문이 하나 있었는데 E ao lado do palco tinha uma 이제 porta. 합창단이 왔다 갔다 하는 문이야. 가서 옷 갈아입고 또 오고 막 그런 문인데 이 문 바로 위에 이 센서가 있었어요. E ao lado, essa era a porta onde o coral entrava e saía. E em cima dessa porta tinha um sensor de alarme. 그래가지고 이제 막 열고 닫다 하니까 이게 올라가지고 울린 거예요. E as pessoas abrindo e fechando a porta, a fumaça acabou subindo. 여러분, 그런 건물은 소방서랑 바로 연결돼 있거든요. E esse tipo de edifício está conectado diretamente com o bombeiro. 예, 그래가지고 소방서에서 이제 오는데 미국의 법이 어떠냐 하면 E os bombeiros estavam vindo. E sabe qual é a lei 알람이 americana? 울리면 일단 모든 사람이 건물을 나가야 돼요. Logo que o alarme é acionado, todo mundo tem que se evacuar. 그리고 Tem que evacuar o prédio. 소방서에서 와서 건물을 다 조사해서 문제가 없는 게 확인되면 들어올 수 있어요. E os bombeiros, eles entram no edifício, eles fiscalizam tudo. Se não tiver problema, as pessoas podem entrar novamente. 여러분, 근데
그 안에 3,000명이 있는데 Mas naquela noite tinham 3.000 pessoas. 3,000명이 다 나가려면 시간이 얼마나 걸리겠어요? Imagina quanto tempo demora para 3.000 pessoas evacuarem aquele 그럼 edifício. 아무리 빨리 나가도 30분은 걸릴 거예요. Por mais rápido que elas saíssem, iam demorar pelo menos 30 minutos. 여러분 그렇겠죠? Não é verdade? 나갔는데 30분. 30 minutos para 그 다음에 sair. 큰 공연장이고 막 방들도 많은데 E era um edifício muito grande, tinha muitos quartos. 소방서가 1층부터 다 문 열고 다 체크해야 돼요. E os bombeiros deveriam fiscalizar desde o primeiro andar até o último andar. 이게 아닌 줄 알아도 법적으로 무조건 다 체크해야 돼요. Mesmo que não tivesse houvesse um incêndio, pela lei eles tinham que fiscalizar 여러분 tudo. 그거 다 체크하려면 얼마나 걸리겠어요? Imagina quanto tempo demora para eles olharem todo o prédio. 30분 예를 들어서 진짜 짧게 잡아도 30분. Se a gente pensar um curto período de tempo, 30 minutos, 아 문제 없다 다 들어와라 3,000명 다 들어오는데 얼마 걸리겠어요? e daí eles falam, não tem nenhum problema, entrem as 3.000 pessoas. Quanto tempo você acha que vai demorar para todo mundo sentar? 공연 못 하는 거예요. Quer dizer, não poderíamos realizar o cantata naquele dia. 왜냐하면 1시간 반을 누가 기다려 주겠어요? Porque quem vai esperar 1h30? 그래가지고 우리가 큰일 났다 어떻게 하냐. Daí a gente pensou, uau, o que a gente vai 이미 fazer 공연장 agora? 안에도 막 알람 울리고 막 나가라고 얘기하고 그래가지고 막 사람들이 일어나서 나가기 시작하고 있는. Todas as luzes estavam piscando, fazendo aquele som, e as pessoas já estavam evacuando o 근데 lugar. 그 공연장에 매니저가 있었어요. E tinha um gerente desse edifício. 우리가 부탁을 좀 했어요. A gente pediu para ele, 이거 좀 도와달라. por favor, nos ajude. 아 처음엔 이게 원래 이거 프로시저이기 때문에 이렇게 할 수밖에 없다. No começo ele disse, não, isso faz parte do procedimento, eu não posso te 근데 ajudar. 이렇게 하면 공연 못 한다. Mas se você fizer isso, a gente vai ter que cancelar o cantata. 이 사람이 좀 생각하다가 Daí ele pensou um pouco, 내가 도와주겠다. eu vou te ajudar. 그래서 이 사람이 이제 내가 소방서를 얘기할 테니까 너희는 그냥 공연해라. Eu vou conversar com os bombeiros, vocês continuem esse cantata. 죽을까봐 나간 사람이 한 30명 정도 돼요. Eu acho que umas 30 pessoas achando que iam morrer tinham saído desse 다시 cantata. 들어오라 그래가지고 A gente chamou de novo elas. 그때 딱 1막 마쳤을 때였어요. Quando tinha acabado a primeira parte. 그래서 우리는 하고 E nós 이 continuamos. 사람이 소방서에서 이제 얘기를 잘 해줘가지고 공연할 수 있어요. E ele falou muito bem para os bombeiros, a gente pôde 여러분 fazer 그런 esse cantata. 어려움들 Essas dificuldades. 여러분 한 번은 큰 데서 공연하는데 Uma vez estávamos realizando o cantata em um lugar muito grande. 저는 2막을 마치고 이제 말씀을 전하거든요. Eu prego depois que acaba a segunda parte. 근데 이제 그 공연장 측에서 연락이 왔어요. Mas veio uma... 공연장 Ai, 그쪽 공연장 측에서 저희들에게 연락이 왔어요. Da parte da gerência daquele edifício, eles nos contactaram. 2막 끝나고 전 말씀을 전했는데 2막 끝나고 공연을 중단시켜야 된다는 거예요. Eles disseram que tinham que cancelar esse cantata no meio. 공연을 중단시키고 불을 다 켜야 된다는 거예요. Eles disseram que tinham que parar o cantata no meio e acender todas as luzes. 그 왜 그러냐? Eu disse, por quê? 어떤 아줌마가 아기를 잊어버린 거예요. Porque uma senhora perdeu seu filho. 진짜 진짜 막 뒤통수에 때려주고 싶지만 Eu queria bater na cabeça daquela mulher. 거의 좀 애 잘 다루고 댕기지. Ela devia ter cuidado melhor daquele 그런데 이 filho. 어떤 아줌마 애를 잊어버렸는데 그 7,000명 와 있는데 거기서 애 어떻게 찾아요? 불 다 꺼져 있는데. Aquela mulher tinha perdido o filho no meio de 7.000 pessoas. Como que ela ia encontrar o bebê? 그래서 1막 2막 합치면 1시간이 넘거든요. 그 2시간 가까이 1시간 반 넘는데 Entre o primeiro e o segundo, se eles tivessem acendido as luzes, ia 이제 demorar 1h30. 이 아줌마가 막 애를 미친 듯이 찾는데 애가 없으니까 이제 난리 난 거예요. Ela estava procurando doidamente o seu filho, mas ela não tinha 그래서 이제 그 encontrado. 공연장 측에다 나 애 잊어버렸다 빨리 찾아야 된다 계속 해가지고 E da parte da gerência falou: a gente tem que parar agora o cantata, temos que procurar essa criança. 그래서 공연장 측에서 2막 끝나고 일단 공연을 먼저 중단한 다음에 불을 켜고 애를 찾자. E eles disseram: vamos terminar a segunda parte, vamos acender as luzes e procurar essa criança. 그럼 애 찾으면 전 말씀 언제 전해요? Então, procurando essa criança, então quando eu vou pregar a palavra? 그럼 뭐 전부 다 막 애 찾으면 불 다 켜면 또 화장실도 갔다 오고 막 하는데 다시 불 끄고 말씀 전해 이게 안 되잖아요, 여러분. Quer dizer, quando acaba a segunda parte, todo mundo acende a luz e todo mundo, 7.000 pessoas procurando a criança. E quando que eu vou pregar? 하나님 그 애는 누군지 모르겠지만 좀 빨리 찾아주십시오. Senhor, eu não sei quem é essa criança, mas por favor, faça com que ela encontre logo. 그래가지고 이제 우리가 안 된다. 우리는 말씀을 전해야 된다. 메시지를 해야 된다. Eu disse, a gente não pode interromper esse cantata. Eu tenho que pregar a palavra. 근데 이게 뭐 어른이 없어져서 괜찮은데 애가 없어지니까 공연장 측에서 우리는 이게 무조건 찾아야 된다.
Mas a gerência disse, não é nenhum adulto, mas é uma criança que sumiu. A gente tem que procurar ela. 여러분 진짜 기적적으로 Mas de forma milagrosa, 여러분 커튼콜 뭔지 아세요? 커튼콜? você sabe o que é curtain call? 커튼콜이 뭐냐면 Sabe o que é isso? 1막 마치거나 2막이 마쳤을 때 Quando termina a primeira parte 네, e entra a segunda 음악이 나오면서 parte. 공연자들 나와서 인사하는 그거 있잖아요. Sabe aquela parte quando eles sacam a primeira parte e está todo mundo cumprimentando? 기억나세요? Vocês se lembram? 그 커튼콜이라 그러는데 Isso que se chama curtain call. 2막 커튼콜 할 때 찾았어요. Durante a segunda parte, durante o curtain call, eles encontraram a criança. 불 완전히 꺼져 있고 7천 명이 있는 데서 그 엄마가 참 찾았어요. 야, 이 엄마의 모성이라는 게 굉장히 대단한 것 같아요. As luzes estavam completamente apagadas e no meio de 7.000 pessoas, a mãe conseguiu 그래서 encontrar a 커튼콜 criança. 끝나면 불 바로 켜야 되는데 Logo que terminasse o curtain call, eles tinham dito para a gente 커튼콜 acender as 하는데 luzes. 그다음에 찾았다 그래가지고 Mas quando estavam naquela época, naquele momento do curtain call, eles encontraram a criança. 말씀 전하고. E daí eu pude pregar a 여러분 palavra. 하나님이 어려움이 있었지만 Sim, nós tivemos dificuldades. 하나님이 우리에게 그냥 어려움을 주시는 게 아니라 Mas Deus não nos deu somente dificuldades. 이런 어려움으로 우리에게 은혜를 베푸신 걸 볼 수 있어요. Através dessas dificuldades, Ele nos deu a sua graça. 아 이건 얘기 안 하고 싶은데 Eu não queria falar sobre isso. 저도 이번에 사고 한번 쳤거든요. Eu também causei um acidente dessa vez. 테리 때문이에요 Por 사실. causa do Terry, na verdade. 제가 잘못한 건 한 30%고 테리가 70% 잘못했어요. A minha culpa foi 30% e o Terry foi 이제 70%. 우리가 필라델피아를 갔는데 Nós estávamos indo para 이제 Filadélfia. 이렇게 저랑 테리랑 같은 파트너였어요. 제가 운전하고 테리가 이제 옆에 자고 있었어요. Eu e o Terry, nós éramos parceiros do caminhão. Eu estava dirigindo, ele estava dormindo do 이제 lado. 중간에 교대를 해야 되는데 너무 달게 자고 있어서 진짜 차마 깨우질 못하겠더라고. Mas no meio do caminho, a gente tinha que trocar de direção. Mas porque ele estava dormindo tão profundamente, eu não podia 그 제가 acordar. 운전 다 했어요. E aí eu dirigi tudo. 근데 도시에 들어오니까 이 길을 좀 봐줘야 되잖아요. 그래서 깨웠어요. E quando estávamos entrando na cidade, eu acordei porque ele tinha que me mostrar a direção, o caminho. 테리 눈컷 아무 소용 없어요. É inútil os olhos grandes do 자다 Terry. 일어나가지고 눈 이러고 보는데 제대로 못 보는 거예요. Ele tinha acabado de acordar olhando assim, ele não conseguia nem enxergar 너 direito. 정신 차려 좀 제발 그리고 좀 길 좀 똑바로 봐봐. Se concentra e me ensina logo a direção. 보는데 제대로 뭐 찾지도 못해요. Ele estava e não estava nem conseguindo encontrar a direção. 그래가지고 어떤 그 여러분 큰 트럭을 가지고 골목으로 들어간 거예요. E com o nosso caminhão gigante, a gente acabou entrando numa rua 막 pequena. 너무 좁은 골목으로 이제 들어가가지고 내가 막 참 여기서 얘기할 수 없는 그런 안 좋은 말들을 막 테레에 계속 붓고. E a gente acabou entrando nessa rua pequena. Aí eu comecei a falar, o que você fez? E eu comecei a xingar palavras que eu não posso falar 예를 agora. 들어서 이 멍청한 놈, 뭐 이 쓸데없는 놈, Estúpido, inútil. 막 그러면서 이제 막 망쳐 뭐라 그러고. Comecei a dar uma bronca nele. 그래서 이제 빨리 길 똑바로 찾아 지금. Procura o caminho direito. 그래서 잠깐만요, 근데 Ai, pera um 여러분, pouco, pera um pouco. 차가 계속 달리는데 잠깐이 어디 있어요? E o caminhão tava se movimentando direto. Como que ele pode falar, pera um pouco? 진짜 여기 복도보다 좀 더 넓은 그 길을 우리가 달리고 있었단 말이에요. Com aquele caminhão gigante, a gente estava atravessando uma ruela que era o tamanho desse corredor. 그 왜냐하면 이게 길이 너무 좁으면 커브도 못 꺾어요. Porque quando a rua é muito estreita, o caminhão não consegue nem atravessar. 그래서 여러분 거기서 큰 길을 못 만나면 어떻게 되냐면 뒤로 가야 돼요. E se a gente não consegue encontrar uma rua grande no próximo caminho, a gente tem que voltar para 그래서 trás. 하여튼 너 여기서 길 제대로 안 나오면 너 죽었어. 내가 너 죽일 거야. 막 그러면서 이제 오만 저주와 막 위협, 협박 막 계속 얘기하면서 막 하니까 이게 더 안 되는 거예요. E eu continuei a ameaçar ele, falei que ia matá-lo e continuamente estava dando bronca nele, ele não conseguia se concentrar. 막 그렇게 막 욕을 하고 갔는데 갑자기 쿵 하는 거예요. Eu continuei a xingar ele, de repente, cum, saiu um barulho. 위에 다리가 있는데 기차 지나간 다리가 있는데 그걸 우리가 받았어요. 머리로. Tinha uma ponte onde o trem passava e o teto do nosso caminhão bateu nessa ponte. 그래가지고 이제 우리도 막 길 찾고 테리도 이거 찾고 하느라고 그 다리를 못 봤어요. 둘 다. Eu e ele procurando pelo mapa onde que a gente vai, a gente não enxergou essa 그래가지고 ponte. 한 이 정도 차이로 받았어요. Acho que foi por essa diferença que a gente acabou batendo 그래서 nessa 싹 ponte. 지나가니까 뚜껑이 뚝 떨어져 버렸어요. A gente passou direto e o teto do caminhão voou. 여러분 사고를 내도 이렇게 좀 이렇게 멋있는 사고를 내야 된다니까. Quando a gente causa esses acidentes, é um acidente bem charmoso, não é? 여러분 전체 뚜껑이 뚝 떨어졌어요.
completamente o teto do caminhão voou. 그래가지고 이제 테리가 내려가 보니까 형 그냥 가는 게 좋을 것 같아요. Terry desceu do caminhão para dar uma olhada e disse para mim: 어떤데? vamos embora, não tem jeito. 가서 얘기하자. 계속 가서 얘기하자. 난 처음에 몰랐어요. 이게 심각한지 그냥 긁힌 줄 알았어요. Eu perguntei para ele: o que aconteceu? Terry falou: eu te falo quando a gente chegar. Eu não sabia que era tão grave. 가서 보니까 뚜껑이 떨어지고 그래서 이제 옆에 세웠던 옆에 이 트럭 벽이 이렇게 흐물흐물 왜냐면 뚜껑이 딱 받쳐졌는데 없으니까 흐물흐물 하더라고요. Quando eu cheguei, eu pude ver que o teto tinha desaparecido e as paredes estavam todas moles, se movendo para lá e para cá. 테리는 도착하자마자 벌써 없어졌어요. 어디 갔는지. Logo que a gente chegou, o Terry já tinha 도착했는데 desaparecido. 배 아프다 그러면서 사라져가지고 한 3시간 정도 못 봤어요 제가. Logo que a gente chegou, ele falou: minha barriga está doendo. Foi pro banheiro e sumiu por 3 여러분 horas. 제 마음이 너무 어려운 거예요. Meu coração estava muito difícil naquele momento. 사고 나면 딴 사람 운전해서 사고 날 것이지 왜 내가 운전할 때 사고 나. Ai, se vai acontecer um acidente, outra pessoa que tem que estar dirigindo. 근데 Por que eu? 여러분 모르겠어요. 저는 그 일로 은혜를 좀 입었어요 하나님 앞에. Eu não sei, mas por causa daquele acidente eu recebi uma graça diante de 사고 Deus. 나니까 마음이 무너지더라고요. Meu coração caiu, 그날이 일요일인데 porque naquele dia era domingo. 여러분 트럭 바꿀 수도 없잖아요 일요일 날. Domingo ninguém trabalha, a gente não podia trocar um 그 caminhão. 우리 누나 그거 듣고 막 뛰어왔어요. A minha irmã ouviu sobre o acidente, ela correu até mim, 왜냐면 그 차에 스피커를 실었거든요. porque naquele caminhão tinha as caixas de som. 여러분 합창단 스피커가 얼마인 줄 아세요? Vocês sabem quanto custa a caixa de som do coral? 얘기하면 또 깜짝 놀랄 것 Se eu 같아요. falar para vocês, vocês vão ficar assustados. 얘기해요 말아요. Fala ou não? 네, 그럴 줄 알았어요. Eu sabia disso. 스피커가 80만 불에 80만 불. A caixa de som custa $800 mil. 비싸죠? Caro, 나 né? 여러분 다 그럴 줄 알았어요. Eu sabia que vocês iam falar: ah, 이게 굉장히 비싼. 근데 우리 누나는 트럭보다도 스피커. mas a minha irmã mais do que o caminhão, caixa de som, caixa de som. 진짜 요만큼 차이로 트럭이 박았고 요만큼 차이로 스피커가 살았어요. O caminhão bateu por causa desse tamanho e a caixa de som por causa desse tamanho, quase se tivesse batido um pouquinho mais ia ser destruído. 그래서 공연도 할 수 있었고. Mas por causa disso a gente pôde realizar a 트럭도 바꿀 수 performance. 있었고. Pudemos também trocar o caminhão. 하나님 왜 저에게 이런 일을 허락했습니까? Senhor, por que o Senhor me permitiu isso? 여러분 근데 칸타타 하면 되게 막 정신이 이렇게 막 바빠요 마음이. Mas quando a gente realiza o cantata, a gente fica muito ocupado 근데 좀 mentalmente. 사고가 나니까 내 마음이 좀 약간 가라앉더라고요. 왜 그렇잖아요, 그죠? Mas por causa desse acidente, meu coração caiu um pouco, 그래서 내가 acalmou. 매일 성경을 좀 읽었어요. E assim todos os dias eu li a Bíblia. 여러분, 성경을 읽는데 E lendo a Bíblia, 이 말씀이 내 마음에 막 들어오니까 a palavra de Deus entrava no meu 여러분 coração. 마음 꺾는 거 어려워 안 어려워요? Quebrar o coração é difícil ou não? 어려워요, 그죠? Difícil, né? 여러분, 생각 버려야 되잖아요, 그죠? Porque a gente tem que jogar fora o nosso 생각 coração. 버리는 거 어려워 안 어려워요? Jogar fora o pensamento é difícil ou não? 어렵죠. Difícil, 그런데 né? 그게 왜 어려우냐 하면 Mas por que é difícil? 여러분이 버려야 돼 이래서 어려운 거예요. Porque vocês falam: eu tenho que jogar fora, eu tenho que jogar fora, eu tenho que jogar 여러분 fora. 하나님의 말씀이 여러분의 마음에 들어와서 Mas quando a palavra de Deus entra no seu 이 coração, 말씀이 생각을 버리게 해줘야 돼요. essa palavra faz com que nós joguemos 하나님의 fora esses 말씀이 여러분에 pensamentos. 들어와서 Quando a palavra de Deus entra no seu 이 coração, 말씀이 여러분으로 하여금 여러분의 마음을 부인하게 해줘야 되는 거예요. essas palavras fazem com que vocês rejeitem o 여러분 seu 하나님의 말씀 coração. 없이 내 의지가 생각을 꺾어야 돼 마음을 부인해야 돼 막 하면 그게 어렵고 힘든 거예요. Sem ter a palavra de Deus, pelo seu próprio esforço, eu tenho que jogar fora esse pensamento, eu tenho que quebrar meu coração. É muito 근데 여러분 difícil. 말씀을 계속 들으니까 Mas- 말씀을 계속 읽으면서 Mas continuamente lendo a palavra de 이 Deus, 말씀이 내 마음에 막 일을 하니까 essas palavras trabalhavam dentro do meu 내 coração. 마음에 이런저런 생각들을 말씀이 다 이겨주고 E as palavras venciam esses pensamentos que 내 estavam 마음에 dentro de mim. 이런저런 문제들 말씀이 다 해결해주고 E essas palavras resolviam os problemas que estavam dentro 그래서 do meu 칸타타 coração. 내내 진짜 저는 감사하고 행복하게 보낼 수 있었단 말이에요. E por causa disso, durante o cantato, meu coração ficou muito agradecido e feliz. 여러분 오늘 우리는 고린도전서 6장에 있는 말씀을 읽었어요. Hoje lemos as palavras sobre Coríntios capítulo 6. 여러분 고린도전서 6장 보면 이런 말씀이 있어요. Quando vemos em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, 보세요. existe essa palavra. 여기 보면
고린도 후서 6장. 2 Coríntios, capítulo 6. 자, 여러분 8절부터 읽어볼게요. Vou ler desde o versículo 8. 영광과 욕됨으로 말미암으며 악한 이름과 아름다운 이름으로 말미암으며 속이는 자 같으나 참되고 Por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, 무명한 자 같으나 유명한 자여 죽은 자 같으나 보라 우리가 살고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람 부유하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. Este versículo 9, que a gente acabou de ler. 방금 10절 읽었는데. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 자, 여러분, 저는 이 말을 되게 안지 오래됐어요. Eu conhecia antes essa 이 palavra. 말에 대한 말씀도 되게 많이 전해봤어요. Eu preguei muito dessa 아, 우리가 palavra. 보는 것과 우리는 다르다. É diferente do que enxergamos. 자, 근데 여러분, 내가 이번에 칸타타라면서 하나님 내 마음을 다시 한번 생각하게 해주셨어요. Mas dessa vez, através do cantata, Deus fez com que eu pensasse novamente 여러분, nisso. 제가 어제도 얘기했나 모르겠는데 우리 미국에 있는 교회들은 되게 가난해요. Eu não sei se eu falei para vocês ontem, mas as igrejas que existem nos Estados Unidos são muito pobres. 여러분, 아프리카에 있는 선교사님들은 아프리카 살기 때문에 한국에 지원을 많이 받는 편이에요. Os missionários que vivem na África, eles recebem dinheiro da Coreia. 그래서 한국 보면 뭐 매년 나온 사람들도 되게 많아요. E na Coreia a gente pode ver que esses missionários vêm sempre para a 근데 Coreia. 여러분, 우리는 미국이 잘 사는 거지 우리가 잘 사는 게 아니거든요. Mas na verdade, os Estados Unidos é rico, mas nós não somos 이거 ricos. 다른 거잖아요. É diferente, não é? 안 그래요? Diferente, né? 근데 이제 한국 목사님, 넌 미국 잘 산데 살잖아. Mas as pessoas da Coreia falam, você vive nos Estados Unidos, 원래 você é 잘 산데 rico. 살면 더 어렵거든. Na verdade, se a gente vive num país rico, é mais 물가도 높고 difícil para a 그러니까 안 gente. 그렇습니까? Porque tudo é muito mais caro, 그래가지고 não é? 우리는 지원을 못 받아요. E a gente não consegue receber dinheiro. 그리고 우리 사역자들은 가난해서 한국에 10년 동안 못 나간 사람도 많아요. E por isso muitos missionários dos Estados Unidos não podem ir para a Coreia por 10 anos. 아프리카 사역자는 매년 어떤 사람 1년 2번씩 나온 사람도 많아요. E os missionários da África sempre vão para a Coreia. Tem gente que vai ter 2 vezes 근데 por ano 우리는 para a Coreia. 8년, 9년, 10년 동안 못 나간 사람도 많아요. Existem muitos missionários dos Estados Unidos que não podem ir para a Coreia por 8, 9, 10 여러분, anos. 이번에 칸타타를 하는데 E dessa vez realizamos o cantata. 칸타타를 하면 도시마다 물질이 되게 많이 들어요. E a gente pode ver que gasta muito dinheiro realizando esse cantata em cada cidade. 하나님이 기적적으로 다 채워주시는 거예요. Mas Deus milagrosamente preencheu tudo. 그럼 내가 끝나고 나서 이 말씀이 기억이 났어요. E logo que terminou tudo, essas palavras eu acabei me recordando. 가난한 자 같으나 많은 사람 부유하게 하고 Mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. Nada tendo, mas possuindo tudo. 여러분, 우리는 말씀을 많이 들었지만 Nós ouvimos muito essa 우리는 항상 palavra, 주머니를 보거든요. mas sempre nós olhamos o nosso bolso. 내 주머니를 보고 내가 많이 있는지 없는지를 결정하는 거예요. Eu olho o meu bolso e eu vejo se eu tenho muito ou pouco. 여러분, 내 은행에 통장에 얼마나 돈 있는지를 알고 내가 많은 것을 가지느냐 많은 것이 없느냐 이걸 결정하는 거예요. Nós decidimos como? Quando olhamos o nosso saldo bancário, para a gente ver se é rico ou pobre. 여러분, 그래서 이 말씀을 믿을 수가 없었단 말이에요. Por isso que eu não poderia crer nessas palavras. 근데 막상 일을 해보니까 Mas quando eu realizei esses 내가 trabalhos, 처음으로 깨달았어요. pela primeira vez eu percebi. 아, 우리는 진짜 모든 걸 가진 사람이구나. Oh, na verdade nós temos tudo. 그럼 제가 얘기해 볼게요. 어떤 교회는 5명밖에 안 Eu 나와요. vou falar para vocês, uma igreja tem 5 irmãos, 근데 그 교회에서 5만 불을 준비해야 돼요. mas essa igreja tem que preparar $50.000. 이거 쉽습니까? Difícil, fácil? 뭐 쉬워요. 1인당 10,000불씩 내면 5만 불 준비할 수 Seria 있어요. fácil se cada pessoa preparasse $10.000. 근데 그건 이론이고. Mas isso é teoria. 근데 여러분 나중에 얘기를 들으면 하나님이 기적적으로 다 채워주시는 거예요. Mas depois que eu ouvi o testemunho, de forma milagrosa, Deus preencheu tudo. 내가 어떤 목사님 저에게 간증을 해줬어요. Pastor me deu seu testemunho. 여러분 우리는 칸타타 도네이션도 받지만 이제 우리 프로그램북을 만들어요. Durante o cantata nós recebemos doação, mas também fazemos um livro de programação. 프로그램북에다 이제 광고를 넣어서 그 광고료를 우리가 받아요. Nós colocamos publicidade e recebemos dinheiro através dessa publicidade. 그래서 하는데 여러분 이 책에 광고를 받으면 제일 비싼 면이 뒷면이에요. 뒷면 껍데기 뒷면. E a publicidade mais cara é aqui, a parte de trás do livreto. 그 뉴욕에서 할 때는 Quando realizamos em Nova York, 이제 그 4분의 1은 250불. quarto do tamanho de uma página são $250. 반은 500불.
Metade são $500 한 면 전체는 1,000불. e uma página inteira são $1.000. 아니, 교회를 장사하는 곳으로 만들지 말라 그러셨지만 Aí Deus tinha falado para não transformar a igreja em uma loja, né? 또 이렇게 살다 보니까 Mas vivendo a nossa 그래서 vida. 이제 그렇게 하고 맨 뒷면 그러니까 이게 책의 앞부분은 칸타타 그거 맨 뒷면이 제일 비싼 요거 우리가 3,000불 받아요. E assim, a parte da frente é o Christmas Cantata e a parte de trás de fora é a parte mais cara, custam $3.000. 근데 아무도 안 해요 거기. Mas ninguém quer fazer a publicidade 그래서 aqui. 결국은 우리 교회 이제 그 사업하는 형제나 자매보고 그거 하세요 내가 그래가지고 해요. E no final, são alguns irmãos da nossa igreja que tem comércio que acabam fazendo essa publicidade. 근데 또 냉정하더라. 목사님 깎아주세요 그러면. Mas eles dizem, pastor, me dá um desconto. 아 그거 깎아요 그것도. 아 목사님 깎아주세요 그래가지고 얼마요 그러면 2,000불 해주세요. 알았어요 그럼 그렇게 해요. 그럼 맨날 그렇게 해요. Daí eles falam para mim, pastor, me dá desconto. Desconto por causa disso? Ai, por favor, me dá um desconto. Quanto você quer? $2.000. Ai, tá bom, então faz por $2.000. 근데 그 제가 올란도 갔는데 올란도 목사님이 저한테 얘기해 주시는 거예요. Mas eu fui para Orlando e o pastor de Orlando me deu testemunho. 자기는 그 뒷면 10,000불에 냈대요. Ele disse que ele vendeu essa publicidade por $10.000. 근데 나도 의식하지 않고 처음에 나간 말이 너 미쳤냐 이 말이었어. E sem eu perceber, eu disse, você tá louco? 너 미쳤냐? Você tá 너 louco? 도둑놈이냐 너? Você é ladrão. 야 그걸 누가 10,000불에 하냐? Quem que vai pagar $10.000 por essa parte? 여러분 뉴욕 타임스 맨 밑에 요만큼 면이 25,000불이에요. Sabe o jornal de New York Times, a parte de baixo, o rodapé, a publicidade custa $25 그 mil. 뉴욕 타임스 구독자가 몇십만 명이에요. Mas sabe quantos milhões de pessoas leem o New York 근데 Times? 이 책보다 작은데 요 한 면에 요만큼의 10,000불이면 뉴욕 타임스도 비싼 거예요. Mas esse livreto, a parte de trás é muito menor do que o rodapé do New York Times e custa $10.000? 그리고 Não faz 거- sentido. 이게 또 사람이 명수가 중요하잖아. 얼마나 많은 사람. 근데 그거는 몇 개 만들지도 않아요. 5,000개밖에 안 만들어요. E também é importante saber quantos livretos vão ser produzidos. Uns 5.000, só 5.000. 내가 봐도 말이 안 되고 내가 봐도 도둑놈인 거예요. Quando eu estava olhando o que eu estava escutando o que ele estava falando, isso não faz sentido, ele é ladrão. 난 뉴욕에서 3,000불에도 아무도 안 하는데 누가 그거 10,000불에 사냐? Eu tento vender essa parte por $3.000, ninguém quer comprar. Quem vai pagar $10.000 pela sua parte? 칸타타 하는 날 Mas no dia do cantata, 저한테 딱 갖고서 누가 했다는 거예요. ele me trouxe o livreto e disse, alguém pagou. 내가 안 믿겨지는 거예요. Eu não estava acreditando. 어떻게 된 거냐? O que aconteceu? 어떤 중국 목사님이 CLF를 통해 연결됐대요. Pastor chinês, ele se conectou com a gente através do CLF. 복음도 듣고 너무 좋아했대요. Ele ouviu o evangelho e ficou muito feliz. 칸타타 한다는 얘기 듣고 이분이 내가 너 돕고 싶다. E ele ouviu que nós iríamos realizar o cantata. Ele disse, eu quero te 근데 ajudar. 이제 이 중국 목사님 아내가 치과 의사인데 Mas a esposa desse pastor chinês é dentista. 아내도 이제 그 이야기를 들은 거예요. E a esposa também ouviu sobre o nosso 그래서 그 cantata. 아내가 이 목사님한테 얘기했대요. 내가 너희를 돕고 싶은데 뭘 어떻게 도와줘야 되냐? E essa esposa disse, pastor, eu quero te ajudar. Como a gente pode te ajudar? 나는 절대 못할 거야. 근데 이 목사님이 여기다 광고해 주세요. E eu nunca pediria isso, mas aquele pastor disse, por favor, publique aqui nessa página. 그 사람이 해주겠다 그랬어. Ele disse, eu vou te ajudar. 얼마냐? Quanto custa? 진짜 뻔뻔해요. Ele é cara de pau mesmo, esse pastor. 10,000불이다. São $10.000. 여러분 그 의사 뭐라는 줄 아세요? Sabe o que aquela dentista disse? 12,000불 내겠다. Eu vou pagar $12.000. 10,000불은 광고고 2,000불은 내가 너를 위해서 그 헌금하겠다. Eu vou pagar $10.000 pela publicidade e $2.000 para ofertar para sua igreja. 또 도와줄 거 없냐? Tem mais alguma coisa que eu posso te 나는 ajudar? 그런 사람 한 번도 못 만나봤어. Eu nunca me encontrei com um tipo de pessoa assim. 사정해 해가지고 막 Eu tenho que implorar. 250불 겨우 받고 감사합니다. Receber dificilmente $250 e falar obrigado, obrigado. 그 사람 막 내가 도와주겠다. 얼마? Mas aquela, 10,000불, 12,000불 주겠다. mas aquela pessoa disse, como é que eu posso te ajudar? $10.000. Não, eu vou te pagar $12.000. 또 없냐? Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar? 이 목사님이 이빨이 썩어가지고 이거를 그거 치료를 했어야 됐어서 그거 뭐죠? 신경치료. Mas aquele pastor de Orlando, ele estava com dor de dente, ele tinha que cuidar do seu canal, tratar o 미국은 canal. 이거
그 신경치 되게 비싸. 1,000불 넘어요. E tratar o canal nos Estados Unidos é muito caro, custa mais de $1.000. 그 의사가 누워라. Aquela dentista disse, deita aqui. 바로 치료줬어. E naquele instante tratou o canal. 그래가지고 나한테 자랑하는데 막 너무 기분 나쁘더라고요. E ele estava se vangloriando diante de mim. Eu fiquei muito insatisfeito. com isso. 여러분, 이게 있잖아요. 눈에 안 보여요. Tudo isso a gente não consegue enxergar com os 그래서 nossos 잘 안 olhos. 믿는 거예요. Por isso que a gente não consegue crer. 구원도 그렇잖아요. Salvação também é assim. 여러분 맞죠? Não é verdade? 그런데 Mas 하나님이 우리에게 말씀하셨어요. Deus nos disse, 가난한 자 같으나 pobres, 많은 걸 모두 많은 사람 부유하게 하고 mas enriquecendo a muitos. 아무것도 없는 자 같으나 Nada 너 tendo, 모든 것을 가진 자로다. mas possuindo a tudo. 여러분 근데 있잖아요. Mas 아무것도 없어요 우리. nós não temos nada. 진짜 가난해요. Nós somos muito pobres. 한국 갈 비행기표도 없어서 10년 동안 한국도 못 나간 사람들도 많아요. Existem muitas pessoas que não têm nem dinheiro para comprar passagem e 그런데 não podem ir para 막상 a 일을 Coreia. 하는데 Mas quando realizam o trabalho de 여러분 Deus, 올해 28개에서 칸타타를 했는데 essa vez realizamos o cantato em 28 cidades. 여러분 이걸 9년 동안 했어요. Durante 9 anos. 200번도 더 넘게 칸타타를 했는데 Mais do que 200 vezes 단 realizamos o 한 cantata. 번도 물질이 없어서 칸타타를 못 하고. Mas nenhuma vez, porque não tínhamos dinheiro, não deixamos de realizar o cantato. 아멘. Amém? 제가 계산해 봤어요. Eu calculei. 전 미국 교회랑 저희들랑 쓴 돈이 얼마 정도 되는지 대충 계산해 봤어요. Eu calculei vagamente quanto a nossa igreja e todas as igrejas dos Estados Unidos deveriam ter gastado com cantata. 가르쳐 줘요? Quer que eu te ensine? 또 놀랄 건데. Vocês também vão ficar assustados de novo. 얘기해요. Fala ou não? 200만 불 썼어요. Gastamos $2 milhões. 여러분 가난한데 한 달 동안 200만 불 씁니까? Somos pobres, mas gastamos $2 milhões em um mês? 가난한데? 그럼 Somos 부자는 pobres. 얼마 써야지 부자예요? Imagina então rico, quanto deve gastar? 그럼 내가 돈이 많다고 자랑하기 위해서 얘기하는 거 Eu 아니에요. não estou me vangloriando que a gente tem muito dinheiro. 여러분 우리는 진짜 가난한 것 같은데 Realmente parecemos muito pobres. 아니야 너는 돈 많아. Mas Deus disse, não, você tem 너 muito 모든 걸 가지고 dinheiro. 있어. Você tem tudo. 근데 여러분 우리는 자꾸 우리 주머니를 보는 거예요. Mas nós sempre estamos olhando o nosso 돈 bolso. 많던데 왜 없어? Parece, eu falo que eu tenho bastante dinheiro, mas eu 근데 não tenho 막상 이렇게 dinheiro. 일을 해보니까 Mas quando realizamos o trabalho, 하나님이 우리에게 다 채워주셨어요. Deus nos preencheu tudo. 여러분 이렇게 해서 공연하죠. Realizando essas 오는 performances, 사람들 다 공짜로 공연하죠. todas as pessoas fazem de graça essa performance. 끝나고 책 한 권씩 다 주죠. E ainda damos um livro para essas pessoas. 맞죠? Não é verdade? 그럼 마이클 잭슨도 이렇게 하면 망해요. Se Michael Jackson fizesse da mesma forma que a gente, ele vai 마이클 잭슨 falir. 공연 다 공짜로 하고 끝나면 CD 한 씩 다 나눠주면 망해요. Imagina se Michael Jackson fizesse a apresentação de graça para todo mundo e desse um CD para cada um. Não. Ele deveria ter falido, 안 né? 그러겠어요? Vocês acham que 근데 não? 우리 9년 동안 이렇게 했어요. Mas nós fizemos isso por 9 근데 anos. 하나님이 한 번도 우리를 가난하게 하거나 어렵게 하지 않았어요. Mas Deus nunca nos empobreceu ou nos deu dificuldade. 여러분 성경 말씀이 맞는 거예요. A Bíblia está certa. 우리는 가난한 것 같으나 뭐하는 사람을 부유하게 하고 Pobres, mas enriquecendo a muitos. 우리 오는 사람들 마음에 다 기쁨으로 가득 그 마음에 채웠어요. Todas as pessoas que vieram ficaram cheias de alegria no seu 영화를 coração. 보면 아 재밌다지 마음에 기쁘고 행복하진 않거든요. Quando assistimos um filme, divertido, mas não nos causa 여러분 거기에 felicidade. 5천 명이 왔든지 10,000명이 왔든지 Poderiam ser 5 ou 10 mil 우리가 그 pessoas. 마음에 기쁨과 감사함과 만족을 가득 채워줬단 말이에요. Mas nós demos alegria, felicidade, satisfação para o coração dessas 여러분 우리가 일을 할 pessoas. 때 어렵고 힘든 적은 있었어요. Teve momentos que tivemos dificuldades e problemas no nosso 그렇지만 trabalho. Mas 하나님이 안 주신 적은 한 번도 없었어요. Deus nunca deixou de nos dar. 우리가 버스 살 때면 하나님 물질을 주셨고 Quando compramos ônibus, Deus nos deu 칸타타를 할 dinheiro. 때면 하나님 물질을 다 주셔서 Quando fizemos o cantata, Deus nos deu dinheiro. 여러분 진짜 단 한 번도 물질이 없어서 칸타타를 못 해본 적이 없었어요. Nunca deixamos de realizar o cantata porque não tivemos dinheiro. 예, 통역 상태가 안 좋아진 거 보니까 끝날 때가 된 것 같습니다. Acho que estamos no momento 자, de 하나만 더 terminar por causa 얘기할게요. da intérprete. 예, 자 보세요. 여기 뭐라 그랬냐면 O que está dizendo 자, 이 aqui? 바울이 고린도 교회에 편지한 거잖아요. 바울이 고린도 교회에 편지한 거잖아요. Paulo que escreveu o livro de Coríntios, né? 맞죠? Certo? 자, 근데 여기 11절 보면 Mas quando vemos no versículo 11, 바울이 이렇게 얘기했어요. 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓었으니
Paulo diz para as pessoas de Coríntios: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. 여러분, 하나님의 마음이 고린도 교회를 향해서 입이 열리고 마음이 넓어졌다는 거죠. Quer dizer, o coração de Deus em relação à igreja de Coríntios estava muito aberta. 자, 12절. E versículo 12: 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이니라. não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios 여러분, 하나님의 afetos. 마음에 고린도 교회가 있는데 No coração de Deus tem a igreja de Coríntios, 하나님의 마음 안에 있는 고린도 교회가 작아진 게 아니에요. mas dentro do coração de Deus, a igreja de Coríntios não estava 다시 pequena. 말해서 하나님이 고린도를 향한 그 마음이 줄어든 게 아니에요. Falando em outra palavra, o coração de Deus em relação à igreja de Coríntios não estava pequena. 이해가십니까? Entendem? 여러분, 무엇이 좁아졌냐 하면 Mas o que estava pequeno? 12절 오직 너희 심정에서 좁아진 것이라. Versículo 12 está escrito: estáis limitados em vossos próprios 여러분, 하나님은 afetos. 여전히 고린도를 향해서 100이라는 마음을 열고 있는데 O coração de Deus em relação à igreja de Coríntios é de 100. 하나님이 열고 있는 마음이 좁아진 게 아니라 O coração de Deus em relação à igreja de Coríntios não está 여러분, estreita. 고린도 성도들의 마음이 좁아진 거예요. Mas o coração dos irmãos da igreja de Corinto está 나는 estreito. 가난해. Ah, eu sou pobre. 나는 핍박받고 있어. Eu estou sofrendo 우리는 perseguição. 어려워. Nós estamos 우리 difíceis. 모든 걸 아무것도 Nós 없어. não temos nada. 우리는 이제 고통 당할 Nós 거야. vamos sofrer perseguição. 고린도 형제 자매들의 마음이 좁아지고 있는 거예요. A igreja dos irmãos de Coríntios estava se estreitando. O coração 아, deles estava se 하나님 우리 안 도우실 estreitando. 거야. Deus não vai nos 우리 ajudar. 망할 Nós 거야. vamos fracassar. 그래서 바울이 뭐라 했냐면 Mas o que Paulo disse? 야, 하나님이 좁아진 게 O 아니야. coração de Deus não se estreitou. 너희가 형편을 보면서 형편 때문에 너희 마음이 좁아지고 있는 거야. Mas quando vocês olham a situação, os seus corações estão se estreitando. 그래서 바울이 뭐라 그랬습니까? Mas o que Paulo 13절에 disse, versículo 13: 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답한 양으로 너희도 마음을 넓히라. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. 야, 너희도 마음을 좀 넓혀라. Vocês têm que dilatar o seu 야, coração. 너희는 가난한 사람이 아니야. Vocês não são pobres. 너는 저희 아무것도 없는 사람이 아니야. Vocês não é que não têm nada. 너는 거짓을 이야기하는 사람들이 아니고 Vocês não estão falando 너는 mentiras. 죽지 않을 거야. Vocês não vão morrer. 형편을 보는 고린도인들의 마음이 우린 어렵다. 하나님 안 도우실 거야. Mas quando os irmãos da igreja de Coríntios olhavam a situação, Deus não vai nos ajudar. 우린 부족해. Nós temos muita 우리 fraquezas. 가난해. Nós somos 우리 pobres. 아무것도 없어. Nós não temos nada. 여러분, 형편을 보는 고린도인들의 마음이 좁아지는 거예요. Quando os irmãos da igreja de Coríntios olhavam a situação, o coração deles estava 그렇지만 estreito. 그들을 돕기를 원하시고 그들의 은혜 베푸신 하나님의 마음은 한 번도 좁아진 적이 없었다. Mas o coração de Deus que estava olhando para esses irmãos nunca havia se estreitado. 여러분들의 마음은 어떻습니까? E os seus corações? 여러분들의 마음은 하나님의 마음이 좁아졌다고 생각합니까? Vocês pensam que o coração de Deus está estreito em 여러분, relação a 그렇지 vocês? 않아요. Não. 하나님의 마음은 좁아지지 않아요. O coração de Deus não se estreita. 우리가 좁아진 거예요. Nosso coração se 나는 안 estreita. 돼. Eu não 난 consigo. 어려워. Eu tenho 난 할 dificuldade. 수 없어. Eu não consigo fazer. 하나님 날 안 Deus não 도와주셔. vai me ajudar. 자꾸 형편적인 것들을 여러분이 마음에 받아들이면서 Vocês só aceitam a situação nos seus 그 안에서 corações. 여러분 마음들이 계속 좁아지고 있는 거예요. E o seu coração está se estreitando cada vez mais. 그래서 바울이 고린도인들에게 간곡히 부탁하는 거예요. E por isso que a Paulo, ele disse para os irmãos de Coríntios: 너희 마음을 넓혀라. você tem que dilatar o seu coração. 너희는 없는 자가 아니다. Não é que vocês não têm nada. 너는 모든 것을 가진 자다. Vocês possuem tudo. 너는 가난한 사람이 아니고 Você não é pobre, 많은 사람을 부유케 하는 자다. mas você enriquece a muitos. 그래서 바울은 교제를 이 고린도후서 말씀을 통해서 그들의 마음을 넓힐수록 교제를 하는 거예요. E assim Paulo, ele teve comunhão com esses irmãos para que eles dilatassem o seu coração. 여러분, 내가 칸타타를 하면서 Eu realizando esse cantata, 우리는 가난한 사람이 아니었구나. nós não éramos pobres. 우리는 많은 사람을 부유하게 하는 사람이구나. Nós somos pessoas que enriquecem a 우리 아무것도 muitos. 없는 사람이 아니구나. Nós não somos pessoas que não temos nada. 모든 것을 가진 사람이구나. Nós somos pessoas que possuímos tudo. 여러분의 마음도 넓혀야 돼요. Vocês também têm que dilatar os seus 여러분의 마음이 corações. 좁아지면 여러분이 하나님을 찾는 부분도 되게 좁아지는 거예요. Quando o seu coração se torna estreito, o coração para vocês procurarem a Deus também se 여러분, torna 내 estreito. 손을 좁게 해서 눈에 갖다 대면 좁은 부분밖에 안 보이는 것처럼 Quando eu vejo esse buraco pequeno dentro, quando através dos meus olhos também é pequeno tudo que eu 여러분 vejo. 마음이 좁아지면 하나님도 좁게 볼 수밖에 없고 좁게 보이는 데서
좁게 구할 수밖에 없는 거예요. Quando meu coração se estreita, a minha visão em relação a Deus também fica bem pequena, bem estreita. 여러분 마음을 넓히세요. Nós temos que dilatar o nosso 여러분은 coração, 하나님의 자녀입니다. porque somos filhos de Deus. 여러분이 브라질의 우리 상파울로 교회는 A nossa igreja aqui no Brasil, em São Paulo, 하나님이 이 교회를 보시는 교회예요. é uma igreja que Deus está enxergando. 여러분 브라질에서 구원받으려면 어떻게 해야 돼요? 와야 되잖아요. Para alguém receber a salvação no Brasil, onde tem que ir? Tem que vir para cá, não é? 여기 안 오고 구원받기 굉장히 힘들거든요. Sem vir para cá, vai ser muito difícil 여러분 deles receberem a 브라질에서 salvação. 구원받으려면 여러분 만나야 돼요. Para receberem a salvação no Brasil, tem que se encontrar com vocês. 아니에요? Não é verdade? 왜? 다른 교회 복음 전하는 교회 거의 없잖아요. Não existem outras igrejas que vão pregar a salvação. 그러니까 김범수 목사님 못 만나면 브라질 구원받기 진짜 힘들어져요. Se não se encontrarem com o pastor Kim, vai ser muito difícil para elas receberem a salvação. 아닌가요? Não é verdade? 여러분 하나님이 항상 지켜보시는 교회, Deus está sempre vigiando a nossa 하나님이 igreja. 가장 사랑하시는 교회. É a igreja que Deus mais ama. 여러분 하나님 어떻게 이 교회를 안 사랑할 수 있겠어요? Como que Deus pode não amar essa igreja? 여러분 하나님이 가장 사랑한 교회 안에 있는 여러분 성도들, Vocês que estão na igreja que Deus mais ama. 하나님 여러분에게 무엇을 아끼시겠어요? Vocês acham que Deus vai economizar alguma 하나님 coisa 왜 por 여러분 안 vocês? 도우시겠어요? Vocês acham que Deus não 왜 vai te 하나님이 ajudar? 여러분에게 은혜를 베풀지 않겠어요? Por que Deus não vai lhes dar a sua graça? 여러분 마음이 좁아진 거예요. Porque o coração de vocês está muito 하나님 estreito. 마음이 좁아진 게 아니에요. O coração de Deus nunca se 여러분 estreitou. 무엇이라도 하나님 도우실 거예요. Qualquer coisa que vocês façam, Deus vai te 여러분 하나님 ajudar. 어떤 일에도 하나님이 은혜를 베푸실 거예요. Deus sempre vai querer dar a sua graça. 여러분 그 외에 어디에서 브라질 어디에서 하나님이 도움을 줄 것이며 은혜를 베풀겠어요? Se não for aqui, onde mais que Deus vai querer dar a sua graça e a sua ajuda? 안 Não 그렇습니까? é verdade? 그래서 여러분의 마음을 넓힐 수 있게 되길 바랍니다. Eu espero que vocês também dilatem o seu coração. 참 기도드리겠습니다. Vamos orar? 살아계신 하나님 아버지 감사를 드립니다. Senhor Deus, muito obrigado. 주님이 말씀이 우리의 마음에 힘을 주고 A sua palavra nos dá força. 말씀이 우리의 마음을 넓히는 걸 볼 때 감사한 마음이 Nós 있습니다. podemos ver que o Senhor, a sua palavra dilata o nosso 주님, coração. 우리 교회는 하나님이 사랑하시는 교회고 A nossa igreja é uma igreja que Deus ama. 하나님 유일하게 소망을 두시는 교회입니다. É a única igreja que Deus coloca a sua esperança. 주님이 우리를 도우실 수밖에 없고 O Senhor somente pode nos 우리 ajudar. 은혜를 베푸실 수밖에 없는 줄 압니다. Sabemos que somente o Senhor pode nos dar a sua 이곳에 graça. 앉은 귀한 형제 자매들 Esses irmãos preciosos que estão aqui 마음을 sentados, 넓혀서 eles abram, dilatem os seus 믿음으로 corações, 주님 앞에 달려나갈 수 있도록 이끌어 주시기 바랍니다. para que possam ir diante do Senhor com fé. 이 모임을 주님 앞에 감사드리며 Obrigado por esse encontro. 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 감사합니다. Obrigado.